Olá pessoal, o Roberto Monte me deixou a incumbência de apresentar aqui um artista, um multi-artista do Rio Grande do Norte, né? O Mirabeau Dantas, né? O Mirabeau é um cara que, se alguém me perguntasse, me diga o nome de um artista, aí eu ia falar Mirabeau, porque ele tem várias facetas ligadas à arte, né? E, como todo mundo conhece, um compositor, cantor, violonista, instrumentista, né? Esse cara que está aqui do meu lado, né? Mirabeau Dantas. Rapaz, tu vai descobrir esse estudinho em mim, foi? E vem de Areia Branca, né? E vem de Areia Branca, né? Onde é que é Areia Branca? Areia Branca é Rio Grande do Norte, né? Areia Branca é Rio Grande do Norte, já quase Ceará, né? Porque do outro lado já começa o estado do Ceará. E Areia Branca é uma cidade assim, salineira, é parecido com Macau. Macau e Areia Branca são os dois polos exportadores de sal e tal, né? Mas tem muito músico na cidade, tem muita gente que... É uma cidade diferente. Tu nasce em que ano, Mirabeau? Eu nasci em 47 em Areia Branca. Conta aí, a partir de como foi tua vida e como é que tu entra na música. Rapaz, é o seguinte, a minha família tem muito músico. Minha família é Dantas, apesar de eu ter nascido em Areia Branca, Roberto. A minha família é de Jardim do Seridó, Hilton. Jardim do Seridó. Tu é o quê? Que bonito, né? Primo de Bembem, Dantas. Olha, os ancestrais, Tonheca, Filinto Lúcio, aí vem aquela família todinha de música. Bembem já é também. E a gente foi se descobrindo aos poucos, a gente foi revendo e sabendo das origens da família. Então eu encontrei com o Bembem e ele falou, tu é de Areia Branca. Eu digo, eu prefiro dizer que sou de Areia Branca, eu nasci lá, mas minha família é toda de Jardim do Seridó. Aí foi quando ele descobriu, né, pra mim, disse, rapaz, a gente é Dantas ali, só tem música nessa família. Quem você chega e encontra Dantas ali, tem um pé na música. Agora, parece que é uma coisa bem recorrente aqui, quando eu digo da minha geração. Quando menos esperava, o cara estava com um violão na mão e começava a dedilhar, e a partir daí o cara começava. Como era isso lá em Areia Branca, na tua infância e adolescência? Roberto, eu prefiro voltar um pouquinho para Jardim do Seridó, porque eu acho que isso aí é o começo dessa continuidade de Areia Branca, né? Por exemplo, meu pai me disse uma vez que aprendeu música, então, você que é músico, aprendeu a ler, assim, ele ia com o pai para capinar, né, na roça, e o meu avô passava a mão assim no chão, limpava o chão e pegava um graveto, escrevia 5 linhas. Bem Filinto Lúcio, né? O teu avô? Sim. E fazia a pauta ali, botava a clave de sol e chamava os 4, 5 filhos na hora do almoço, que terminava de capinar ali, de plantar, vamos estudar música. Então é um negócio muito louco. Eles sabiam música, eles sabiam ler partitura. Você colocava uma partitura, eles liam a partitura toda. Agora, nunca tinha ido a uma escola. Impressionante. Nem no interior não ia ter uma escola de música, né? Jardim do Seridó. Era o pentagrama no chão, né? No chão. Na areia. E quando ele acabava, quando eles, cada um vinha e isso é um dó, então vamos solfejar aqui, dó, ré, mi, fá, agora é você. Aí vinha o outro. E todos eles faziam esse exercício, 1 hora. Depois ele apagava tudo e vamos voltar para o roçado. Pegar no pesado, né? Então, assim, todos os filhos sabiam música, sabiam ler. Só que em Areia Branca não tinha o roçado. Meu pai foi ser estivador em Areia Branca, numa seca muito grande ali. Ele foi para Areia Branca com 18 anos e foi ser estivador. Mas ele sempre ficou com aquela coisa da música. Que tem o mesmo nome que você. Que tem o mesmo nome que eu. Ele foi a primeira pessoa que formou uma banda na cidade. Ele pediu ao prefeito que comprasse instrumentos, que ele montava uma banda, daquelas bandas marciais que a gente chama, né? Sim. E hoje é tanto que tem que a banda de música da cidade tem o nome dele, Maestro Mirabeau Dantas, porque ele foi o primeiro que juntou as pessoas e foi ensinar música também, tá entendendo? Então ele tocava trombone. Eu fui acostumado a ver muitos músicos daqui de Natal e de outras cidades, passavam por Areia Branca, paravam lá em casa para ver meu pai. Meu pai tinha um instrumento, tinha um trombone, tinha um pistão, e eles ficavam na sala tocando, conversando, não sei o que lá. E eu fui me interessando por música assim, já não aprendendo. E ficou, qual instrumento você gostou logo de sair? Esse aqui, ó. É mesmo. É fácil de carregar, né? É, de carregar. E piano, tinha gente que usava piano, mas piano, como é que você vai carregar para um lado? Não dá, né?
E o preço carregar. também, né? Ó, Isso. antes de continuar, qual foi a tua primeira composição? E qual a idade que tu tinha? E dá uma palhinha aí. Olha, Roberto, é engraçado. Eu, desde criança, eu ouvi meu pai cantar, tocar com as músicas. E quando eu me recolhia para dormir, eu ficava com não sei quantas melodias na cabeça, mas eu não sabia que melodia era aquela. Eu achava que tinha ouvido ali junto com ela. Então eu começava a cantarolar para mim, em silêncio, coisas que depois de manhã eu misturava uma coisa com ela. Eu não sabia que música era aquela. Então eu acredito que as minhas primeiras composições foram E o violão ficou na tua mão a partir de qual a idade? a partir dos 14. Porque eu vim para cá, para Natal, estudar em 61 para 62. Então explodiu em Natal. Aí eu vim aprender mesmo violão aqui. Meu pai dizia, meu filho, olha, não queira esse negócio de violão, porque isso é muito... Puxa muito pro barzinho, daqui a pouco você tá bebendo, daqui a pouco tá no seu que lá, daqui a pouco tá isso. E eu realmente toquei violão a vida inteira. Aí chega em Natal em que ano? Cheguei em Natal em 61 para 62. Como era o esquema cultural em Natal de música? Quem você circulou naquela época? Bom, Natal tinha outra coisa interessante. Natal era uma cidade que tinha muitos trios vocais. O trio Iraquitã já havia saído daqui. O trio Maraiá, com ele, Bering e Marconi, já tinha a fama de... Depois do Iraquitã, que foi um pouquinho antes de vocês, né? Foi. Vocês chegaram no cenário nacional. É tanto que vocês foram para tocar com o Vandré nos festivais de música de São Paulo, Disparada, não sei o que lá. Quando eu cheguei aqui, eu acho que os meninos já tinham saído também. Então aqui eu encontrei uns 15 trios. Eu encontrei trio Puraci, trio não sei o que lá, João Gilvanco com um trio, outros com outro, eram muitas coisas assim. E tinha os remanescentes da Rádio Poti, que era Glorinha Oliveira, que era Gená Vanderlei, assim, já já um pouco mais No afastado. caso, né? O Rinaldo Calheiros, né? Esse pessoal já estava saindo daqui. Aguinaldo, Raiol. Raiol, esse pessoal já havia saído. Mas eu peguei os remanescentes dessa época, sabe? E aí foi quando começou a reviravolta dos festivais, que veio o golpe militar de 64, né? De 64 para frente, as músicas começaram a ser músicas de protesto contra aquele estado de coisas, e ali foram surgindo os compositores no Sul, né? Chico Buarque, em 68, mais ou menos, quer dizer, por ali, eu comecei a me interessar muito pela música ali, né? Porque eu já vinha de Areia Branca com essa coisa da música. Você estudava em que colégio? Eu estudei num colégio na Ribeira chamada... Era um colégio que o professor Acrísio Freire tinha ali na Ribeira, onde era o IPASE, vizinho na circunscrição. E rolava música lá ou não? Não. Você tinha que circular para... circular, sair dali para começar a tocar. Então eu comecei a ouvir bossa nova, João Gilberto e tal, e comecei muito rápido eu dominei o violão, não músico, mas assim eu tocava tudo. Eu acostumado a tocar de ouvido, dizia, toca aí, eu acompanhava. E rapidamente eu comecei a acompanhar as pessoas. Então eu comecei a me apresentar no América, no teatro, não sei aonde, aparecendo no festival, eu ia participando. Então o meu envolvimento com música foi assim, vindo de Areia Branca com os 13 para 14, até os 19 já estava totalmente envolvido com isso. Mas essa é a maior escola, né, a né maior Biraboa? escola, isso, A coisa de ouvido, você pegar de ouvido, essa coisa que você falou, né? Que os músicos em geral começam assim, às vezes aprende a ler, como teu pai, né? Você não, né? Que ensinava música, E à noite mas aprende a ler. Pessoa, né? Aprende a ler, mas começa com a coisa do ouvido, né? Se você não tiver um bom ouvido, Sivuca, uma vez eu conheci, né, o mestre Sivuca, ele fez os arranjos para uma música minha, 2 músicas por sinal. E eu fui para casa de Sivuca passar um dia com ele, e ele disse, Biraboa, você sabe música? Aí eu contei essa história de que Sivuca, eu não sei ler uma partitura, mas eu aprendi com meu pai, ouvindo toda hora, e eu toco qualquer coisa que você quiser aqui. E agora, se botar para ler, aí eu me perco. Mas ele disse, quando você aprender, e essa foi demais, quando você aprender música, tudo que você puder, você estude. Quando você achar que sabe tudo, esqueça tudo que aprendeu e vá usar o ouvido para criar. Porque o músico que fica em frente a uma partitura, só lendo aquilo, ele só sabe aquilo. Ele só sabe tocar se alguém trouxer
Ouvindo tudo, no meio disso tudo, qual a primeira composição que você disse, porra, essa tá legal? É exatamente o que eu disse, partindo daquele princípio que eu ficava ouvindo meu pai e de repente eu cantava umas coisas. Bossa Nova, que tipo de música é? Eu conheci uma moça aqui em Natal, que ela trabalhava nos Correios, e ela era uma poetisa muito interessante, chamava-se Lívia de Medeiros. E a gente, em 67, mais ou menos 66 para 67, começou aquela onda de música de protesto, ou seja, os compositores no Sul começavam a se insurgir contra aquele estado de governo que estava acontecendo e começava a denunciar coisas através da música, né? Então ela dizia assim, vamos fazer uma música para contar a história, como é a pessoa viver numa região do Nordeste sem chuva, ou seca, ou não sei o que ele faz para aquilo. Aí ela fez isso aqui e foi a primeira composição. Letra dela? Ela fez a letra e ainda me deu para corrigir algumas coisas. E eu fiz um negócio assim, ó. Chove, não chove, ele vive a esperar que o mundo lhe dê o que pode lhe dar. Chove, não chove, ele vive a esperar. Você já ouviu? A colher ilusões, porque sabe esperar. Tá no livro. Que a bondade do homem se mude pra lá, pois ele não tem mais que céu e luar, e a terra sem vida pra lhe ajudar. Mas sabe que Deus nunca vai lhe faltar. Por isso é alegre, nem sabe chorar, só sabe esperar, esperar, esperar. Só sabe esperar, esperar, esperar. Chove, não chove, ele vive a esperar que o mundo lhe dê o que pode lhe dar. Eu sei de onde estava naquele disco de Cortez Pereira. Exatamente. Sabe quem distribuiu aquele disco? Sim. Foi meu pai. É mesmo? Porque papai era da Coserne e eu lembro, eu entrava no gabinete dele, que era negócio de relações públicas, tinha caixas e caixas daquilo ali. Tá naquele livrinho bonito dele, tá? A primeira letra que aparece é essa. Pra mim foi a primeira música que eu fiz organizada, assim, com começo, meio e fim. Porque eu compunha umas coisas, eu acho que o Hilton deve fazer muito isso como músico, pegar o violão e sair tocando. Sai um monte de música, né? A gente sabe, cada acorde que a gente faz, sai uma canção. Mas essa eu organizei com letra, com tudo. Eu acho que foi a primeira canção. E com parceria, né? Com parceria. 17 Uma perguntinha aí. E que é mais difícil, né? Muitas vezes, fazer música com a letra pronta. A letra está pronta. Aí você achar a música que se encaixa ali. Pois eu só gosto de fazer assim. Não é? Eu gosto de fazer assim. Tem gente que faz ao contrário. Ao contrário. Eu tenho um amigo em Fortaleza, que é um compositor muito bom, por sinal, é parceiro de Geraldo Azevedo, naquela... Dona da minha cabeça, ela vem feito um carnaval. É Fausto Nilo. Ele diz assim, eu só sei compor se você mandar a melodia. Aí eu boto uma letra. Eu digo, pois eu só sei compor se você mandar a letra. Aí eu boto a melodia. Então, dessa música em diante, você passa mais quanto tempo em Natal? E quem você convivia na época? Dessa época aí, veja bem, eu estava entrando na música, começaram a acontecer os festivais de música em São Paulo e Rio, os festivais da Record, e a gente queria que Natal tivesse aquilo. Então, eu fui falar com o prefeito da cidade, encontrei com ele na Tribuna do Norte, que era Agnello Alves. Essa altura eu já estava tocando nos lugares, aí de vez em quando a Tribuna do Norte fazia uma matériazinha, um compositor novo, 18 anos, fazendo música assim, assim. Aí encontrei a Agnello, entrei, eu disse, prefeito, dê licença. Ele, pô, não, eu digo, o senhor podia fazer um favor para a música natalense? Ele disse, o que é? Promova um festival de música aqui em Natal. Tem tanto compositor, já tem um monte de gente na faculdade de medicina que faz música, aí tinha Napoleão Veras. Quero talvez uma negra, né? Aí começou a aparecer compositores assim na noite, pessoas que, né, Roberto Lima. O amor brincando. Aparecendo pessoas que eu sabia que compunha tal, aí ele falou, olha, eu não sei nada disso aí, mas se você quiser, fale com a Luiz Machado, que é secretário da Educação, se ele quiser promover, eu dou apoio. Aí fui falar com ele, ele disse, rapaz, se você quiser organizar, eu disse, não posso, porque eu vou participar. Eu não posso organizar uma coisa que eu estou participando. Agora, se você fizer, aí ele disse,
Mas como eu vou fazer? Eu digo, na Secretaria da Educação tem um staff de pessoas que talvez estejam menos ocupadas do que outras, né? Tem sempre pessoas que Que ano era esse? 66, eu acho. 66. 66, Antes do 67. lançamento do livro Renascer, né? É, 67, eu acho. E Por aí. rolou aonde o festival? O festival foi no Teatro Alberto Maranhão, foi uma das coisas mais lindas que teve naquela época em Natal. O teatro não tinha nada, era um teatro que só esperava acontecer uma ópera quando viesse de fora, para aquelas coisas do teatro. Meira Pires muito cuidadoso com o Com medo teatro. que o povo quebrasse O povo botasse chiclete. É como embaixo fosse da- dele, a casa Era dele. Ele tinha um carinho por aquele teatro, eu admiro esse lado dele. Ele dizia, Mirabô, eu não gosto de abrir isso aqui pro povo porque o pessoal bota chicletes embaixo das cadeiras. E ele tinha razão, era um teatro lindo, mas só que ele tinha que correr o risco. Eu digo, precisa assistir espetáculo, você não vai ficar com esse teatro aqui fechado, feito um bolo confeitado, que é bonito demais. Ele acabou me deixando dar aula no teatro de violão. Disse, se você quiser vir dar aula aqui. Aí eu usava o teatro à tarde, era fechado, eu usava para dar E aula. também começou a ter os festivais, Aí. que tinha o lance local, aí começa a ter os festivais de Recife, para depois ter os FIC da vida, né? Exatamente. Então ali começaram os primeiros festivais de música de Natal. Conta um pouco sobre esse festival. Quem participa, quem ganhou? Olha, a última música... Primeiro. Esse primeiro. Não, eu digo, a última música do último dia do festival foi um empate entre a minha música e a de Roberto Lima. Essa música aí que você cantou. Não, uma música chamada Festa de Padroeiro do Toca um Lugar. pouquinho de festa para Que era assim, ó. A de Roberto era o amor brinca de roda, de ciranda, ciranda. todo mundo entrar na roda, todo mundo pode pode entrar. entrar. Aí a minha era assim, era festa de padroeiro do vai correr o carrossel, vai correr o cavalinho, quem sobe voa pro céu, quem fica morre sozinho. Toca a banda, toca o sino, corre o povo a se arrumar. Tem velho, moça, menino, todos querem seu lugar, mas não tem lugar pra tanto na procissão. Quem entrar segura o santo, quem ficar dobra no chão. Vai correr o carrossel, vai correr o cavalinho, quem sobe voa pro céu. Essa música empatou com ele, foi uma confusão no teatro. Torcida, Torcida, o teatro lotado. Acabou que ele ficou com o primeiro lugar e eu fiquei o segundo. Eu me lembro que tinha uma menina chamada Nádia Lopes Cardoso, parece que era Nádia o nome dela. Era Nádia, não sei o sobrenome. Ela estava com uma música linda, rapaz, também. Enfim, apareceu. E a Peri Araújo também tinha músicas, letras. Era Ivanildo. Era muito, apareceu gente, era tanta coisa, rapaz. Explodiu. Natal explodiu naquela fase. Eu acho que eu cheguei numa fase boa e talvez eu tenha puxado muita coisa naquela época, porque eu não tinha compromisso com nada. Eu vim estudar aqui, só que eu fui logo reprovado em matemática, eu detestava matemática, aí não podia voltar para Areia Branca e meu pai ia brigar comigo, então eu fui ficando, eu digo, vou ficar por aqui. Enquanto eu... Aí, ponto, eu vivia na noite tocando. As E pessoas... mais quantos festivais aconteceram? Vários. Todo ano acontecia um. O Sesc fez um, Cosma Linhares era a diretora de produção do Sesc, né? E ela era muito interessada com música. Ela fez um festival, a gente participou, ganhou também com a música. Qual foi a música? A música chamava-se No Caminho do Hip Driving. Porque No era caminho o quê? do Hip Drive. Do hip- É porque tinha uma boate chamada Hip Eu Drive. peguei, Era um drive-in. E as pessoas entravam de carro e ficavam namorando dentro do carro. Era, e tem a Transamazônica também. Ah, né? Hip Drive por isso. Aí, resultado, era no caminho da barreira do inferno. Eu já metido a compositor de protesto, eu queria falar mesmo daquelas coisas, porque Natal era assim, em 68 ele dizia assim, na cidade espacial do Brasil, as emissoras de rádio, né, são precisamente 20 horas. Aí eu dizia, cidade espacial? Uma cidade que não tem nem foguete, não tem nada espacial. Tu Mas lembra um pedacinho dessa música do Hip Drive? lembro. Bota E um aí pouquinho. nós fizemos uma música, rapaz, foi barra, porque os caras da censura foram lá em casa e disseram, vai cantar essa música, mas não pode falar Brasil, tem que falar outro nome. E eu estava ensaiando a semana inteira para cantar a música, era assim. Precisamos invadir
o abrigo antiatômico pra uma festinha com você, meu bem, num fim de semana, por todos os lados do meu planetinha. Não se assuste, amor, eu vivo florescente, perigosamente, formidavelmente na cidade espacial do Brasil. Não se assuste, amor, eu vivo florescente, perigosamente, formidavelmente na cidade espacial do Brasil. A sociedade de consumo me consome, se consome, te consome, é cada vez melhor o mundo colossal. Não se assuste, amor, eu vivo florescente. Aí começava. Aí onde entrava o Brasil, Mas pedindo para tirar. Rapaz, no final, O que você botou no lugar do Brasil? país. Na País. cidade espacial do país. Então assim, a Os gente... caras iam na casa do cara para dizer para não eles sair. mandavam chamar lá, dizia assim, olha, tem que ir na censura fazer o registro das músicas. O pessoal disse que não existe ditadura, né? Mas a gente, para tocar, tinha que ir lá, para dizer o que ia cantar, para dizer o que ia fazer. Se fosse uma peça de teatro, eles tinham que assistir, a mulher ficava dormindo lá. Eu me lembro que tinha um casal que ia ver as peças, eu fazia música para teatro, e eles ficavam com um caderno e o texto na mão, aí dizia, isso aqui não pode. Quando terminava a peça, ele riscava, essa parte aqui, ó, eu já risquei aqui. O cara tem ensaiado a semana inteira, vai esquecer, vai tirar um pedaço? Não pode, né? Então eu, quando na hora de cantar, eu não esqueci que era país, cantei Brasil, no outro dia ele Eita. veio falar comigo, rapaz, você não podia cantar aquilo. Não, mas é porque eu ensaiei a semana toda e tal, e ficava por isso. Ficou na cabeça, ficou na cabeça. Na cabeça. Então, assim, eu vivi uma época em que a gente teve que dar muita satisfação à polícia. Agora, você falou que os festivais começam em 66, Sim, aí em 67 teve aquela confusão do pneu do RU, que fecharam o RU. Você estava aqui naquela época, né? estava de férias em Ariabranca. Ah, estava de férias aí, Cara, você fui não para chegou a ver Areia aquele Branca. movimento? Não cheguei a ver. Foi uma fase que eu tive que ir para Areia Branca, meu pai exigiu a minha presença lá, dizia, não, você não está vindo em casa, tal, está estudando, está não sei o quê. E eu fui passar uns dias lá com ele. Quando eu voltei, foi que eu soube daquela história. Você passou mais algum tempo aqui em Natal. Conta um pouco para depois como é que foi a tua ida para o Rio de Janeiro. Roberto, eu fiquei aqui até 76, mais ou menos. 10 anos ainda. É, fiquei. Porque eu comecei a fazer coisas, depois eu casei, né? Com o Odaíris, que cantava também comigo. Aí acabei indo para São Paulo, morar em São Paulo. Foi onde eu realmente conheci os meninos do trio Maraiá. O Acioli e os três num estúdio de gravação de uma Da Tereza. Jovem Pan, é? Era não, da Rádio Eldorado, Eldorado, Rádio que era Eldorado. daquele Tinha grupo uns do discos Estadão. massa, né? É, que a Aquele grupo do Tereza, Estadão. a Tereza me chamou para ir lá, disse, pô, você tem um pessoal do Rio Grande do Norte aqui, e eu fui conhecer o pessoal, era Ailton. Quando eu cheguei lá, estava Hermeto Pascoal, que gravava com eles, Esse Pascoal, que eu nunca sei quem é Sivuca e quem é ele. Mas ali é o quarteto novo, né? Que virou- Era o trio. depois, mas isso aí foi. Mas isso aí foi um pouquinho antes, porque Hilton trabalhava com publicidade, vocês trabalham com publicidade com Tereza, né? E o Hermeto fazia uns jingles junto com eles, com coisa. E eu fui assistir essa gravação. Cheguei lá, conheci os meninos, fiquei lá vendo. Foi onde eu vi Hermeto pela primeira vez. Depois eu não vi mais. É inesquecível, né, velho? Inesquecível. Você vê aquele cara, você nunca vai. Inclusive ele gozou com a minha cara, o sem vergonha, até hoje eu rio com essa história. Ele disse assim, você é de onde? Eu de Campeão, ele chamava todo mundo de Campeão. É Campeão. Você é de onde? Eu disse, sou do Rio Grande do Norte. E ele disse, rapaz, eu estou indo para aquelas bandas a qualquer hora, porque fizeram uma estalta minha lá em Arapiraca, a cidade dele, e eu vou inaugurar. Aí eu disse, é mesmo, você quer ir comigo? Eu disse, quer. Ele disse, os meninos do trio vão. Eu digo, então eu vou, né? Eu disse, mas a gente vai começar. Avião, tá tudo. Aí ele abriu a bolsa assim, tirou um aviãozinho deste tamanho, daqueles que tem em cima de mesa de agência de passagem. Desse tamanho. Disse, pronto, o avião já está aqui. Esse negócio vai dar merda. Vai dar certo esse negócio. Aí fui dizer a ele, eu disse, ele é assim mesmo. Agora, para não perder o fio da meada, Sim. teve o esquema do Festival do Forte. Isso foi Antes de eu ir para o Rio. Conta um pouquinho desse festival. Esse festival do Forte. Porque fala-se muito de festival, mas enfatizam mais o dos anos 80 do que esse dos anos 70, né? Esse foi o primeiro. Ele estava aqui? Aí foi 60 ainda, né? Aqui?
Em Fio já estava aqui? Não, Foi depois. Não, foi depois. Esse de 78 foi o primeiro festival que aconteceu. Conta aí como é que foi esse festival. Tinha assim, Venâncio Pinheiro, Sandoval, um menino que era de João Pessoa, que morava aqui, um pintor, Lola, irmão de Fon, Lola, né, Afonso, e mais 2 ou 3 pessoas querendo fazer esse festival. Eles moravam todos ali na praia, perto de mim. Eu disse, Miraboa, a gente tá bolando no festival, quer entrar nessa produção? Eu disse, quero, vou entrar, e já entrei de cabeça. Isso era só uma ideia. Organizamos toda a ideia, Venâncio fez todos os cartazes do festival, ficou lindo, faltava, mas no Forte só que a gente vivia sob um regime militar. E o Forte era entregue à Fundação Zé Augusto, era o Oden Madruga, o presidente da fundação. Ele disse, agora alguém tem que falar com o Oden para conseguir o Forte. Eu disse, poxa, é a coisa mais difícil que tem, né? Porque o Forte é uma instituição. Pegar um dia que não tivesse de bode, né? Que tinha negócio de ficar de bode, né? Enfim, ele disse, não, mas o mais careta que tem aqui é você, porque você não tem o cabelo grande, não tem roupa de hippie, você indo para lá arrumadinho, ele... Aí eu fui. Cheguei lá, o Odin disse, olha, o Forte é uma zona militar, é entregue à fundação, não tem energia, não tem condição de fazer um festival lá dentro. Eu digo, olha, a gente dá um jeito. Você permite, ele disse, eu empresto, a fundação empresta, vocês assinam um documento dizendo que vão fazer um festival de artes, a gente não vai fazer de música. É Festival de Artes de Natal, o nome do festival. Eu sei que o Odin cedeu pra gente. Não tinha energia, a gente conseguiu um gerador, botou um fio que passava pela ponte, Roberto, até o Forte. Pronto, ali a gente ligava o som. E a energia para cima, que não tinha tudo escuro, a gente botou não sei quantas tochas assim, sabe? Parecia aqueles fortes antigos que não existiam. Medieval. Medieval. O forte ficou todo cheio de coisa, rapaz, ficou lindo aquilo ali. Aí a gente começou a convidar a banda, veio de João Pessoa, veio de Recife, veio de Fortaleza. Diz aí a fauna que apareceu. Meu amigo Chico César apareceu bem novinho, tocando nesse negócio. Rapaz, era gente, era todo mundo que daqui da região veio para esse Festival do Forte. Músicos em princípio de carreira. O Chico André do Jaguaribe. Ainda. E disse que ele ficou hospedado na casa do estudante, né? Eu acho que foi, rapaz, eu não sei de nada mais, porque assim, cada um tinha uma missão. A gente olhava assim, já tinha 100 pessoas, cada dia aparecia um para produzir. Como é que foi o impacto desse negócio na cidade? A cidade ficou assim, sem entender nada, porque de repente era um negócio assim, tudo que era de doido que tinha por aqui, apareceu em Natal nessa época. Eu digo doido porque são pessoas que na época estavam assim, cada um se vestindo, sabe? Tinha uns que passavam 4, 5 dias com a mesma roupa, andavam com pulseiras, aparecia hippie de tudo que era lugar. Foi um movimento, assim, parecia um festival de Woodstock. Foi o primeiro festival de música. No ano seguinte eu fui embora para Natal, eu não sei se aconteceu. Foi para o Rio? Para o Rio, perdão. Fui embora, eu fui para São Paulo. São Paulo. Né? Foi onde eu conheci ele. Aí pronto, dali em diante, eu quando voltei a Natal, alguns anos depois, aí parece que passou um tempo sem o festival, aí começaram a falar no Festival do Forte, mas as pessoas falam dessa época para cá. Da primeira ninguém praticamente toca no assunto. E para mim foi a parte mais importante da história, porque foi um... Você lembra que música você tocou lá? Não adianta porque não tem condição. Tem como, era muita responsabilidade, muita gente, sabe? Até na minha casa eu hospedei gente sem saber nem quem era, porque era assim, era uma época em que cada um recebia alguém, sabe? Recebia alguém em casa. O cara era músico, vou ficar na casa de Hilton, pronto. Eu tinha a obrigação de receber. Era a missão, né? Era uma missão, a gente tinha uma missão. Era uma missão política. Eu digo política porque eu acho que qualquer atitude nossa é atitude política. Independente. Na verdade, resistência, né? Resistência. Não é questão de partido, nada disso. Eu digo assim, nós somos seres políticos, né? Nós atuamos. Nós tentamos resolver os problemas assim não é só o nosso. Era jogo duro. Era, né? jogo duro. Dentro de uma situação que o pessoal diz, não teve ditadura. Não teve para quem não quis ver. Mas era um negócio que você não podia fazer nada, que era sempre questionado. Eu me lembro que eu estava em casa, eu estava no supermercado.
Aí chegava um, batia assim, me dizia, olha, a gente vai fazer uma busca e apreensão na sua casa daqui a meia hora, pode ir para casa. Eu digo, peraí, eu estou comprando coisa aqui no mercado. Não, o que foi? Não, umas revistas que você está vendendo aí. Eu digo, não estou vendendo revista. Não, mas está aqui na coluna de ordem, que é uma revista chamada Ânima. Eu digo, não, é uma revista do Rio de Janeiro, Capinã, Paulinho da Viola, esse pessoal fez uma revista lá e perguntou se eu tinha alguém interessado nessa revista, que é uma revista alternativa. Ah, mas a revista não está registrada na censura. Eu digo, sim, mas tem que registrar na censura. Eles sabem disso. Eu digo, mas eu não tenho revista, não. Só estou dizendo que quem quiser me peça que eu mando buscar lá. Agora, como o senhor está dizendo que não pode, eu já não mando mais. Minha casa tinha 20. E tudo gente doida. Tudo, a capa era Paulinho e Magalé. Então, assim, eu passei por essa fase. Pô, vamos agora para São Paulo. Para São Paulo, eu passei 1 ano e 6 meses em São Paulo. Um ano e 6 meses. Aquela época eu lhe conheci. Hum. Dailton Varela era correspondente de Veja, aqui em Natal, e depois ele foi chamado pela Abril para ser repórter lá. Nessa época, Terezinha de Jesus foi com você? Não, Terezinha era minha cunhada. Terezinha estava chegando do interior, ficou lá em casa com a gente, eu era casado. Depois que vai? Depois é que ela vai para o Rio, porque eu fui para São Paulo, a Dairis foi para São Paulo, depois Terezinha foi para o Rio morar com outra irmã. Quando eu saí de São Paulo, aí eu fui para a casa de Terezinha. Eu comecei a saber do Mirabeau nessa época, que ele trabalhava muito com Terezinha de Jesus. Né? Estourou, não foi? Foi um Terezinha foi um demanda dele, estourou no Brasil todo. Fez 5 discos ainda. Mas aí, quando eu fiquei morando em São Paulo, Dailton estava morando no Copan, aquele prédio que... É meio redondo, né? Aí ele disse, Mira, se você quiser vir para São Paulo, eu estou aqui, agora eu sou repórter da Veja, não sou mais o correspondente aí em Natal, tem uma vaga para... Aí vou eu e João Galberto Aguiar, para ficar morando no Copan. Aí eu conheci Neumann, Neumann Pinto, que hoje é editor na época eu acho que Neumann era do Partido Comunista. Se não era de esquerda. Hoje ele é editor do Estadão. Mas ele disse, rapaz, sua mulher, eu disse, minha mulher está em Natal. Eu disse, mas você não vai trazer não? Eu disse, como, cara? Eu estou vindo sozinho, não tenho um emprego, não tenho nada. Ele disse, vamos ali comigo. E foi na Folha e chamou J.B. Lemos, que era do partido, e era editor da Folha na época. Aí Lemos disse para mim, sua esposa fez o quê? Eu disse, fez jornalismo. Já trabalhou com jornalismo? Eu disse, não. Eu disse, Mira, você precisa trazê-la para cá e eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma vaga aqui na Folha para ela. Se ela quiser vir, eu digo, olha, Lemos, ela terminou a faculdade agora em Natal, não tem nem experiência de jornal, mas eu sei que ela é uma pessoa que ela lê muito, ela sabe fazer coisa, foi uma boa aluna e tal. Se você quiser, agora ela não conhece São Paulo. Eu disse, não tem problema, o Estadão tem mais de 20 carros aqui na garagem. Onde ela for fazer uma matéria, ela passa aqui na redação, pega o papel, entrega para o motorista, o carro da Folha leva para onde ela for fazer a matéria e fica esperando ela voltar para cá. Eu digo, beleza. Ele fez isso, cara, eu até hoje agradeço esse homem. Ela foi para lá, na segunda-feira que ela chegou, na terça ela estava trabalhando na Folha. Era repórter. Aí consolida a tua Aí consolidou minha em São Paulo. Aí eu comecei a escrever num jornal chamado Imagem da Semana, que era um jornalzinho que saía junto com a Folha. Era um jornal particular só de anúncio. Era 2 matérias, 92 anúncios. Né? Aí ele me contratou para fazer matéria sobre arte, sobre essas coisas. Aí começa a conviver com todo... Diz a galera que você convivia nessa época. Aí eu comecei era Roberto Benevides, que era da revista Quatro Rodas, era Maricato, era umas pessoas que... Jônio de Freitas, que era irmão de Jânio de Freitas. Então eu conheci muita gente no jornalismo. Talvani Guedes, daqui do Natal. Talvani, o Malhado. Estava lá, o Malhado. Então, entregou assim, Exog. Eu comecei a conhecer essas pessoas, né? Primeiro jornalista para depois chegar nos artistas. Para depois chegar nos artistas. Aí depois Dailton foi fazer uma matéria com o Gilberto Gil, que tinha vindo do exílio para fazer um circuito universitário em São Paulo. Aí me levou junto. Disse, Mira, eu vou num carro da Abril, se você quiser ir comigo, você pode ficar onde eu vou ficar, mas você leva um dinheirinho para comer, porque a Abril vai me dar o meu, né? Aí eu tinha uma graninha, levei com ele, pronto, eu aproveitei a carona, passei 3 dias lá com eles, e foi onde eu conheci Gil.
Aí dali eu fui conhecendo outras pessoas, assim, de música e tal. Depois eu achei São Paulo muito selva de pedra e fui pro Rio. Fui morar no Rio, 7 anos. Mas ainda mexendo com o violão. Mexendo com violão e fazendo tudo que... E que ano que a gente tá falando isso? 76, mais ou menos, 75. Nesse Não, momento você 76, fez 77 eu fui alguma música ou já estava. Ou só ainda. Aí São Paulo não tinha muita oportunidade não. Eu compunha, mas não tinha muito assim ainda como... Eu só fui ter no Rio, porque quando eu fui para o Rio, quando eu disse que queria ir para o Rio, todo fim de semana que eu podia, eu ia para o Rio, com o Odaíris e o meu filhinho, né? Gil. Chegava no Rio, ficava na casa de Terezinha, aí quem morava lá era a Elba e Fatinha, 2 amigas, né? Elba Ramalho e Fátima. Aí Fátima foi a produtora dela depois. Aí a Elba disse, Mira, eu tô para sair daqui, eu fiz um teste para como é o nome? Uma peça de Chico Buarque, que é o Ópera do Malandro. Ah, foi ali que ela pipocou, né? É. Se eu passar nesse teste, aí eu vou receber ensaio, tudo bonitinho, vou ser contratada, aí eu vou alugar um negócio e vocês ficam aqui no meu lugar, que era o quarto de Elba e Fátima. Morava Terezinha e Grace, a irmã, e eu dormia na sala com a Daís quando eu ia fim de semana. Aí a Elba disse, eu vou para o meu apartamento e aí vocês ficam aqui no meu lugar, né? Que é a casa da sua cunhada. Aí pronto, a Elba passou no teste, foi fazer a Ópera do Malandro e eu fui morar com Terezinha e Grace. Aí você começou a desenvolver a música. Quando era morar em vizinho, Afonsinho, né? Afonsinho que jogava futebol. Na casa de Afonso vivia Moraes Moreira, era Gil, todo mundo de música passava por ali. Aí foi quando eu conheci mais gente de música. Também estava numa efervescência, né? Efervescência, 77. Aí nisso aí, qual a primeira música que você faz nessa brincadeira? Elba grava minha primeira música. Toca aí pra gente. Haja um shot. Eu não sou flor que se cheire e que se deixe murchar, nem sou o mato onde morre, onde corre a estrela d'alva. Eu não sou corpo que se corte, morena, não sou sorte que se enjeite. Eu não sou curto que se deixe, morena, sem me levar. Eu nem sou carne nem peixe, morena, rio abaixo, rio acima. Nem sou cacimba vazia que se enche de chorar. Eu não sou braço do mar, morena, que não se deixe abraçar. Nem sou a flor da margem, morena, que não se possa cheirar. Nem sou a flor da margem, morena, que não se possa cheirar. Eu não sou flor que se cheire. Aí pipoca tudo. A partir daí... Aí ela gravou essa música no segundo disco dela. Pronto, aí a partir daí Terezinha foi fazer o disco dela, já gravou uma. Qual foi que você gravou a primeira com Terezinha? Que fez mais, tocou mais. A Terezinha foi... Eu gravei várias com Terezinha. Toda vez que ela ia gravar um disco, aí tem um parceiro meu chamado Zé Carlos Capinã, que é um baiano, um poeta assim da melhor qualidade, que fez Brinquedo de Papel Machê, Sou Louco por Ti América, Moça Bonita, com Geraldo Azevedo. O Ponteio, né? Ponteio, com Edu Lobo, Paulinho da Viola. Capinã é um cara que vivia muito na casa de Afonso, Afonsinho quando ia, era vizinho nosso. Então a gente se conheceu ali, começou a compor. Agora ele me deu uma letra que era desse tamanho aqui, eu acho que ele estava querendo até me experimentar. Até hoje eu digo a ele morre de rir. Fez uma letra desse tamanho aqui, Hilton. Eu disse, isso vai dar uma música aonde, né? Desse tamanho, mas eu repeti a música, aí ele, pô, bicho, ficou diferente. Aí depois ali eu comecei a compor com Capinã, e até hoje a gente tem mais umas 20 músicas, algumas gravadas com essa, com Elba, com Terezinha, com Thelma. Toca aí uma de Terezinha, depois outra de Capinã. Essa com Terezinha, Capinã foi... Sei nem se lembra aí. É assim.
pra você sonhar quando chover na cama, pra você cantar quando florir a rama, pra você chupar quando adoçar a cana, pra você Tava no nosso rolar cortejo quando cair na do bloco. grama, pra você chupar, pra você chuchu, é pra dizer xoxô que um xexé falou. Hoje tem xerém, falou, tá falado, esse cheiro é dela, a flor do chachado, pra você sonhar quando chover na cama, pra você cantar quando florir na rama, pra você chupar quando adoçar a cana, pra você rolar quando cair na grama, pra você chupar, pra você cantar, pra você chuchu, é pra dizer xoxô que um xaxé falou. Essa música foi muito tocada na época, entendeu? O carnaval aí tocou muito essa música, Terezinha. No nosso cortejo de 1935 eu botei essa. Foi? Tocou. Pois essa música é uma que- música de carnaval, assim. Rapaz, eu tenho uma sensação muito legal. Em 1982, eu fiz uma viagem toda a América Latina, América do Sul. Quando eu desci em Manaus, no mercado estava tocando Terezinha de Jesus, cara. Depois de ter passado um mês fora sem ouvir muito português. Tocava muito. Tocava muito, Terezinha tocava muito. Toca outra aí que você fez no Capinã. Com Capinã eu fiz uma aqui que eu queria até que fosse a última a cantar, porque eu gosto muito dessa música, que é assim, ó. Chama-se Mares Potiguares, né? É linda essa aí, né? As potiguares são iguais, mas de potes diferentes. Água de beber aguardente, assim como águas correntes. Um coração bate forte ao norte, corpo da gente. É um zabumba no rio, é uma pancada no mar. Um arrepio tão grande não dá pra suportar. É do norte, é de norte, é a sorte do azulão. É de prata, é de ouro, é do bornal de lampião. E é do mate de viagens. E é um cheiro no cangote, é um frevo, é um chachado, é um chamego danado. É um martelo, um baião, é caju de pirangipe, mangaba e siriguela, tapioca e peixe frito, galinha, cabidela. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca, água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca. Morenas louras, águas correntes, as potiguares são iguais, mas de potes diferentes. Água de coco, beijo na boca, beijo de coco, água na boca, água de coco, e por aí vai. Outros parceiros que você fez assim, música que você acha legal. Outros parceiros, eu tenho músicas também com um cara chamado Abel Silva, que ele fez festa do interior, né, com Moraes Moreira, aquela festa do interior. O Abel Silva fagulha, as pontas de agulha, brilham estrelas de São João. Abel é um cara muito bom, um letrista muito bom. Eu tenho músicas com Abel, com Capinã, com Dalio Varela também, aqui de Natal. Zé Neumann e Pinto, quando ainda era estudante de coisa, antes de ser editor do coisa, eu até falo isso assim, porque ele foi uma mudança de um lado para outro. Assim, Um polo ao outro, né? Ele é da mesma cidade de Erumbina, né? O Iraúna. É, Aí, Zé Neumann é um cara que eu sempre gostei muito dele, assim, gente, tudo praticamente na mesma idade, naquela época de São Paulo. Hoje eu vejo pouco, mas eu tenho uma música com ele, com a letra dele, inclusive alguma citação de Oswaldo de Andrade que eu gosto muito, que é assim, ó. Saibam quantos esta canção ouvirem, que te amo do amor maior que possível for, tomo tua mão. Não sou teu amo e senhor, sou teu amor e és o meu amor tão
1120 anos eu vivi no abandono, porém quem ama tem força, vence fome, sede e sono. O amor nasce no mundo já destinado ao seu dono. Eu gosto muito dessa música, sempre que eu vou cantar em algum lugar as pessoas pedem essa música. Parece que eu cantei muito essa música em Natal e muita gente decorou a música, uma canção assim. Muita gente lembra, né? É, aí E nesse sempre período você vinha todo ano para Natal? Ou ficou muito sempre vinha sempre Natal, pra cá? sempre. Não perdeu a ligação com o Natal? Não perdi a ligação com o Natal. Sempre vinha. Alguma folga que eu Nessas voltas, quem você conheceu? Tipo assim, Tico da Costa você já conheceu Não, Tico. em Areia Areia Branca. Branca. Fala um pouco aí de Tico. Rapaz, Tico é um menino assim que ele é de uma geração depois da minha. Eu, assim, como adolescente, Tico devia ter uns... Por exemplo, eu tinha 14, ele tinha 10 ou menos. Então, assim, a gente não se cruzava Não é do muito, mesmo top, não. né? Eu só fui rever Tico depois de adulto, aí você se junta novamente. Mas se você tiver 18 anos e uma pessoa tiver 10, 12, não tem como. A diferença é muito grande, né? A diferença do meu irmão mais velho de 5 anos era impossível andar. É impossível. É você andar, verdade. entendeu? Mas Eu depois, também, todo mundo, o meu também. passa por isso, né? É desse jeito. Depois, Hilton, que eu conheci, que eu revi Tico aqui em Natal, a gente virou amigo de novo. Aí ele disse, olha, eu aprendi violão por sua causa, porque eu era menino e ficava, você quando chegava em Areia Branca, tocava ali na rua, aí eu ficava olhando. Eu achei interessante ele dizer isso, né? Começou a ouvir. Então, assim, eu sei que ele é um ótimo compositor e um bom violonista. E Sabe? nessas voltas para Natal, você sentia alguma diferença? Ou era aquela mesma coisa? Roberto, eu saí daqui de Natal, eu deixei a cidade com 260, 270 mil habitantes. Natal se limitava ao onde hoje é o Midway. Ali, dali para lá era Parava na Ponte de Igapó, né? dali era uma corrente e ali era uma estrada de No Machadão, né? paralelepípedo. No Machadão. Ali não tinha praticamente nada. A Roberto Freire nem existia, né? Era- Ponta Negra, então era um Ponta Negra- mato, né? Ponta Negra era mato, você ia fazer o quê? Ia fazer piquenique, entendeu? E quando eu fui voltando, por exemplo, em 1980, já estavam abrindo a via costeira. Então, uma cidade que de 260 hoje tem 1 milhão de habitantes, né? Então, você vê, cresceu muito, muito rápido. Nesses últimos 30 anos, Natal. Aí nessa brincadeira teve o segundo festival. Segundo festival. Aí como é que foi o segundo festival? Você está falando de quê? Do Forte? Do Forte. Porque Não, teve aí eu já não vi Aí, mais. você- Não, mas tem uma história do primeiro que a gente pulou. Tem a história do primeiro que vocês vieram a Fortaleza, Natal e foram para Recife, né? Sim. Não, mas aí foi o pessoal do primeiro. futebol. É. Que era Não. outra coisa. Foi na época do Festival do Forte, mas foi um pouquinho antes, foi quando esse grupo que veio para cá fazer esse Que trabalho. grupo era esse? Rapaz, eu Era perto do festival, mas não foi dentro do festival. não tinha nada a ver com o festival. Foi na época, foi uns 2 anos antes do Festival do Forte. O pessoal já me chamou para o Festival do Forte porque sabia que eu tinha feito essa produção aqui. Essa produção foi o seguinte: um grupo no Rio de Janeiro, que eu já tinha contato com alguns deles, inclusive Fagner, que eu tinha muito amizade com ele desde a época que ele estava lançando o primeiro disco dele. Ele foi para o Rio. Maneira frufru, maneira. E aí o que acontece? Raimundo Fagner juntou-se lá com Abel Silva, Paulinho da Viola, uma turma, né? Nós baianos, Moraes principalmente, nós baianos já estava acabando. E queriam vir para Natal, trazer um grupo de lá para fazer show aqui, não só aqui como Fortaleza, Recife, João Pessoa, não sei o quê. E perguntou se eu podia produzir esse trabalho aqui, porque naquela época não existia produtor aqui em Natal. Não existia Zé Dias, não existia Alexandre Maia com as empresas, só não existia. Nem falar, né? Nem ouvia falar, os caras não sabiam nem... Então eu disse, eu topo fazer. Aí eu consegui o Alecrim Futebol Clube para esses músicos ficarem lá. Quem era? Paulinho da Viola, Fagner, Gonzaguinha, Moraes Moreira, Vinícius Cantuária, um monte de gente, inclusive mulheres, Sueli Costa, que até tem umas parcerias com Fagner, né? Só uma coisa muito extensa. Uma palavra, né? Eu acho que é isso mesmo. Se não é de Uma Abel, palavra Sueli. me devora. Acho que é. Se não for Abel Silva, é Sueli, mas é um dos dois. Então, resultado, eu consegui que eles ficassem no Alecrim Futebol Clube, que não tinha mais o time, né? Era só a sede, e eles ficaram lá. Aí aqueles promoveram, era um time chamado Trem da Alegria. Jogava Fagner, Gonzaguinha, Paulinho, todo mundo era jogador do time. Jogavam com a universidade à tarde.
à noite fazia um show no Sesc. Legal, né? Eu consegui o Sesc para eles fazerem esse show lá. E tinha um filme chamado Passe Livre, que era um filme sobre Afonsinho, um filme de Oswaldo Caldeira, sobre o passe livre. Afonso dizia que jogador de futebol não era gado para ser vendido. Tinha que ser dono do seu passe. E hoje o pessoal atribui a Pelé essa luta. Na verdade, não é. É Afonsinho que dizia isso. Né? O passe livre é o nome do coisa dele. Resultado, esse pessoal ficou aqui, jogou futebol, a gente fez esse show lá no Sesc, e no outro dia a gente foi para Recife. Lá foi onde a gente foi. Mas aqui primeiro foi passar o filme e não deixaram. Não, o filme não passou porque a Polícia Federal, a censura local não deixou o filme passar. Se chegaram a se organizar? O filme já estava pronto. Antes do show era um filme de 15 minutos sobre o passe livre. Mas eles diziam que não podia porque Afonsinho era comunista. O Afonsinho não tinha nada com isso, era um jogador de futebol. Era meio de campo do Flamengo. Era estudar medicina, usava barba grande. Era um cara bem desenvolvido. O Zobarba é comunista. O Zobarba era comunista. Mas conta a onda lá de Recife. Aí Recife terminou aqui, a gente foi para Recife. Em Recife a gente ficou hospedado no Alto da Sé, no convento, que Dom Helder conseguiu a gente uma hospedagem para todo mundo, em Olinda. Quando terminou o show, a gente veio num ônibus e parou em frente a um restaurante que era um pouquinho abaixo da linha da rua, né? Quando a gente entrou para lanchar, para comer, depois do show, 10h30 da noite, mais ou menos, a gente estava lá, todo mundo sentado, cada um na sua mesa, Paulinho com o pai dele, Moraes Moreira, Gonzaguinha, Fagner, não sei quem, todo mundo Afonso na sua não mesa. tava. Afonso não veio, não pôde vir, porque o Flamengo jogava em Manaus, ele foi. Resultado, a gente lá, quando eu olho, desce um batalhão do Exército, com 12 soldados assim na frente, cercaram o restaurante, e aí entrou um tenente lá com o ajudante dele. Todo quadrado. Aí pegou a primeira mesa que ele pegou foi a de Paulinho com o seu César, o pai de Paulinho. Ele pegou a bolsa, o pessoal usava muito bolsa tiracolo, que guardava partituras, guardava as coisas, todo mundo guardava naquelas bolsas, era moda. Aí disseram assim, tem maconha aqui, tem maconha aqui. Aí Paulinho tomou um susto, o seu César, coitado, sabia nem o que era aquilo. Época de ouro, o grupo, copinha, flautista. Aí o seu César olhou pro filho dele assim, maconha, você? Não, pai, eu não tenho nada. Enfim, o tenente lá saiu, cada mês ele virava, não encontrou em nada, né? Aí olhou para Moraes Moreira com aquele cabelão, esse daqui é maconheiro, se não for comunista é maconheiro. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Aí eu sei que quando acabou de virar tudo ali, rapaz, foi um mal-estar. Aí ele vai para a última mesa e encontra Marcos Freire, deputado federal por Pernambuco, e o diretor da Caixa Econômica lá de Recife, eu acho que era isso. Aí quando ele chegou, aí Marcos Freire, já sabendo que a história era aquela, quis defender o grupo, disse, olha, tenente, eu acho que o senhor está equivocado, isso aqui é um grupo de artistas que está vindo para o Nordeste fazer show, fizeram Natal anteontem, o senhor não leu o jornal não? O cara ia ler o jornal. Aí ele disse, não, é porque é tudo comunista, olha as barbas aí, olha a maconheira. Aí ele disse, não, o senhor agora tem que abrir a bolsa da minha mulher e do... Aí ele, não vou fazer isso. Tem que fazer, porque o senhor abriu a bolsa de todos eles. Rapaz, ele encarou, Marcos Freire encarou esse tenente lá. Aí ele pediu desculpa e saiu, bora aí. Reuniu a tropa e a tropa foi embora. E a gente ficou dentro do restaurante. Eu quase não comi mais, porque eu fiquei tão chocado com a história que a comida não entrava. Mas, de qualquer maneira, foram coisas que foram acontecendo naquela época, que a gente, como músico, como artista, como pessoas que estavam atuando, a gente tinha que sim surgir contra aquele negócio, né? Aquela situação, aquele governo daquela... E lá no Rio, você vivia da música ou você tinha outra atividade? Roberto, eu sempre vivi de bico. Porque, primeiro, eu não consegui terminar o meu segundo grau. Eu vim fazer faculdade com 56 anos de idade aqui em Natal. Eu não consegui terminar. Eu não sabia matemática e não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu digo, eu vou deixar esse negócio. Você falou que o movimento de fazer música de protesto era muito forte naquela época. Todo mundo queria fazer uma música, né, a favor das liberdades, para acabar com a ditadura e tal, não sei o quê. Qual foi a música que você fez, que você fala, essa acho que tem mais a ver com esse movimento de fazer uma música em prol da liberdade? Rapaz, assim, a gente fazia tanta coisa que depois não cantava, que a gente ia jogando aquilo na lata do lixo, porque não adiantava você fazer e guardar em casa, porque não podia nem cantar, chegava ali e fazia isso aqui, Também tem um negócio que às vezes esquece, né?
Então, assim, eu lembro de algumas, por exemplo, nesse livro eu tenho duas que estão, se eu não for cantar, mas pelo menos o registro fica. Estas músicas aqui, ó, elas foram censuradas e está aqui, ó, duas músicas com carimbo da censura, vetada. A música inteira foi A vetada. música inteira, não podia Canta pra gente um cantar. pedacinho dela. Deixa eu ver se eu lembro. Olha as coisas como são. Essa daqui diz assim, ó. Não aplauda o chama-se Pão e Circo. Não aplauda o circo se não houver pão. Não se faça mico para o seu patrão. Caia mais de pé, não deixe que lhe domem. Não esqueça, Zé, você nasceu homem. Divida seu vinho. É aquela coisa de dizer, todo mundo tem que ser igual, né? Divida. Seja camarada. Quem segue sozinho, Zé, não tá com nada. Zé, não enche a cara, isso o bicho quer. Tenha fé, cara, mas não pare na fé. Quer dizer, você tem que ter fé, mas não pode ficar pensando só. Você tem que ir à luta. Então essa é uma das músicas daqui, vetada, né? Quer dizer, o bico é que fazia você continuar no esquema da música. Essa outra, ó. Se você quiser crescer, tem bola. Se você quiser brindar, tem brama. Se você quiser morrer, não cola. Se você quiser amar, tem cama. Aí vai assim, o final diz assim, ó. Se você quiser jogar, tem ficha. Se você quiser entrar, tem roda. Se você quiser falar, se lixa, né? Se você quiser calar, é moda. Piso firme, olho para frente, deixa os cães latindo atrás. Só estar vivo no presente já é ser feliz demais. Está vendo? Já... Subversivo. E para eles era subversivo, né? E era o que a gente se Não, e é coisa de doido. Eu me lembro de E é coisa leve, é uma poesia, né? estudantil, sabe que a gente era considerado malhado, entregando carteira de estudante, cara. Era considerado uma coisa subversiva. É, tem uma coisa, um amigo meu me contava, né, ele era professor do curso objetivo lá em São Paulo, né? Aí tinha um cara, um amigo dele, um colega dele de faculdade, né? E aí chegou lá a repressão, né? Entrou lá, aí o cara estudava física, né? E ele estudava numa parte que cuidava da hidráulica. Aí tem um livro lá, Bombas Hidráulicas. Tá, comunista. Bombas hidráulicas. Bomba hidráulica. bomba. Faz uma pergunta pra ele aí, Hilton. Mas parece brincadeira, né? Mas é uma realidade que a gente passou por ela, né? Por isso. É verdade, né? Quando eu olho assim, o cara diz, não sei, a impressão é porque vocês eram comunistas mesmo, desse jeito. Eu nunca fui filiado a partido, cara, para você ter uma ideia. Eu sempre fui uma pessoa que não aceitava aquilo, nem vou aceitar nunca. Sabe dizer? Claro. Sim, essa história de você perguntou como é que eu sobrevivia, né? Fora dessa coisa. Eu sobrevivi muito fazendo música para teatro, acredita, Roberto? Assim, para alguns jingles também, Hilton, eu fiz algumas coisas. Eu acho que até o pessoal do partido me encomendou uma vez lá um jingle para o partido e eu fiz. Mas eu sobrevivi muito fazendo música para... Eu fiz umas 17 ou 18 peças no Rio de Janeiro, porque teve um amigo meu que era casado com Ilva Nino, uma atriz já que morreu aos quase 90 anos agora, há pouco tempo, trabalhava nas novelas da TV Globo. Ela era uma atriz incrível, Ilva Nino. E o marido dela tinha vindo daqueles grupos de teatro da igreja, daquelas coisas lá de Fazenda Nova. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. E ele era um cara assim, ele tinha um teatro de rua. O cara que construiu essa casa Sim. Foi o primeiro cara que fez o cenário de Nova Jerusalém. Pronto. O Luiz Mendonça saiu de Nova Jerusalém, foi para o Rio de Janeiro trabalhar teatro de rua, o teatro do oprimido, como eles chamavam, né? E Geraldo Azevedo fazia música para as peças dele. Só que chegou um ponto que Geraldo começou a despontar, junto com Alceu, com aquele negócio. Aí ele chegou para mim e disse, Mira, você quer fazer músicas para as peças? Porque eu estava fazendo alguma coisa com Geraldo Azevedo, mas Geraldo agora já vai entrar no outro nível de trabalho e eu tenho umas peças aí para fazer. Aí era sobre pastoril, coisas assim nordestinas. Aí eu fui fazer as músicas para as peças de Luiz Mendonça. Acabou que quando a peça entrou em cartaz, aí outras pessoas de outros grupos viram e me encomendaram também. Aí eu acabei começando... Lembra de algum nome dessas peças? Lembro de todos, eu tenho todas no meu livro, eu tenho. Diz aí umas 2 ou 3 legais. Eu vou dizer uma que eu achei muito interessante ter feito. Esse daí foi um trabalho que eu fiz, que eu tenho muito orgulho dele. A primeira turma de teatro da escola Martins Pena, quando o Leonel Brizola voltou para o Rio, ele abriu uma escola de teatro no Rio de Janeiro, chamada Martins Pena.
O primeiro diretor foi Zé Wilker. E Mendonça, esse diretor que eu trabalhei com ele foi dar aula nessa escola. Aí a primeira turma que saiu dessa escola, ele montou um espetáculo chamado Concerto para Virgulino sem Orquestra, que era um texto de Vital Santos, aqui de Pernambuco, e era um texto sobre Lampião, sobre o cangaço, entendeu? Então eles questionavam o custo de vida, ele era mais uma daquelas migué que eles passavam na censura, era, sabe? Eles questionavam aquela coisa toda, e aí o Lampião era o personagem, que era o Marighella da história, tá entendendo? Então, eu fiz a trilha sonora dessa peça, e essa peça me deu, assim, alavancou muito a minha vida no teatro. E daquele dia em diante, começaram a me chamar para fazer. Então, eu tenho nesse livro, eu tenho, assim, o nome de todas as peças que eu fiz no Rio, fiz muita coisa. E tá tudo aí. O livro é esse aqui, né? É umas histórias e outras canções. Outras canções, esse livro aqui. É lindo esse livro, muito legal. Esse livro eu falo exatamente disso, né? Dessas coisas todas. Você está escrevendo outro agora, né? Que está ampliando isso aí? Ampliando esse aqui, que bacana. Porque tem umas histórias, aqui tem as histórias sobre a época de Natal, a época de censura, a época das coisas de música, né? E tem as histórias do sindicato no Rio também. Mas conta a história do sindicato, como é que você entrou nessa? Eu comecei a sobreviver com esses trabalhos de teatro, né? Aí foi a época da minha separação com a Odaíris, ela voltou para Natal e eu fiquei no Rio, de 80 em diante. Então o que acontece? Maurício Tapajós e Aquiles, do MPB4, assumiram o sindicato dos músicos. Se candidataram, o sindicato era um sindicato parado, tinha 380 associados, e era um sindicato que... Pelego. Eu não vou chegar a esse ponto, então, porque tem uns colegas que eram da presidência, mas, de qualquer maneira, era um sindicato que não era representativo. Não era representativo. Quando o Aquiles assumiu com o Maurício, ele disse, a gente precisa fazer. Só que o MPB4 tocava com Chico Buarque, então tinha muitos compromissos, né? Aquiles não podia viver dentro do sindicato o tempo todo, ele vivia. Mas assim, fazia um show e ia para lá, quando voltar dentro do sindicato. Ele foi uma das pessoas mais atuantes que eu conheci, chama-se Aquiles Rick Reis, do MPB4, presidente do sindicato na minha época. Foi uma figura que me ensinou muito, assim. Eu tenho um apreço especial por ele. Era o Barbudo, não era o Aquiles? Não, o Barbudo era o Mago. O Mago também era da diretoria, mas o Mago, Aquiles era o que tomava a frente da coisa. Eu fui trabalhar no sindicato, ele disse, pronto, é um emprego, você não é da diretoria, mas você vai ser empregado. Eu vou assinar sua carteira, você assume o sindicato com a gente viajando, a gente sabe que o sindicato está entregue a um músico, né? Então, assim, de lá a gente se fala, eu não ia tomar nenhuma decisão, né? A decisão era deles, mas ele sabia que ele confiava em mim, que eu podia. E eu fiz exatamente isso, fiquei dentro do sindicato. Aí foi quando eu passei a ter um salário, mais ou menos, né? Que eles não podiam pagar muito. E aí, meu amigo, a gente fez uma campanha para arrumar associado. Eu botava uma pasta embaixo do braço e todas as noites eu saía pelo Rio de Janeiro, em tudo que era boteco, casa de samba, casa de músico. Quando terminou a nossa gestão, que eu digo a gestão de Aquiles, tinha 3.800 sócios. Nós sindicalizamos de 300 para 3.000. Agora, nisso aí, conta aquela história, tem uma coisa das diretas já, que foi nessa época, né? Foi nessa época. Conta isso aí, que é muito interessante a história. Essa história das diretas já foi que na fase de 85, quando começaram a falar diretas já, era um assunto de dentro das associações, de sindicatos, os jornais não diziam isso, né? Dizia assim, pode ser, até quando se fala Dante de Oliveira, vai fazer um projeto sobre as diretas, mas era assim, ia sobre as diretas, mas não exigia diretas. A frase diretas já, a gente fez, sabe o quê? Eu e Aquiles, dentro do sindicato eu pintei uma faixa grande, com 10 metros mais ou menos. O nome Ele é um artista plástico também, né? Ele desenha. Desenhei a placa, diretas já, na faixa, dobramos a faixa e botamos dentro da almofada do filho de Aquiles, que tinha 8 anos de idade, Pedro. Dobrei a faixa, botei dentro da almofada e fomos para o Maracanã assistir um jogo Flamengo e Vasco. Com o intuito de botar essa placa atrás do placar no Maracanã. Que todo mundo olha para o placar, né? É o lugar mais visto. Preparei a faixa, botei um araminho na ponta. Quando nós entramos, a segurança do Maracanã,
revistou, não tinha nada, e o menino de Aquiles com uma almofadinha aqui. Ele bateu nas costas do bichinho e mandou a gente entrar. Quando a gente chegou lá, eu abri a faixa, abri a almofada, que era daquelas que abre assim por trás, tem um zíper. Tirei a faixa, Aquiles segurou numa ponta, eu segurei no outro, ele correu para lá. Quando o Flamengo entrou em campo, a gente foi direto naquela arquibancada atrás do negócio e botou a placa ali. Rapaz, a faixa tinha uns 10 metros, o Maracanã inteiro começou a gritar diretas já. Foi bonito, hein? Diretas já, diretas já. Até então não tinha nada disso, era só os jornais falando que a emenda Dante de Oliveira podia passar, podia não passar, não sei o que era. Resultado, meu amigo, quando a gente viu o Maracanã todo, eu saí correndo para um lado, Aquiles para o outro com o filho, e quando eu vi, foi 3 minutos depois, a segurança do Maracanã já estava tirando a placa. Mas aí não tinha mais jeito. Todo mundo já viu, né? O estádio já estava todo, né? Quando foi no dia seguinte, sim, aí eu não vi mais Aquiles, eu saí para um lado e desci para outro. Todos os jornais? Todos os jornais do Rio de Janeiro. O Globo, na coluna de João Saldanha, acho que era no Globo, era o Jornal do Brasil, não lembro. Novidade do Maracanã no jogo de ontem foi uma placa que surgiu com Diretas Já. Aí ele botou pela primeira vez no jornal esse nome Diretas Já. Porque não era uma exigência, não era um projeto de eleições, já era um pedido, né? Diretas Já. Entendeu? Aí a gente tomou gosto. Era o Maracanã pedindo. Entendeu? Aí a gente se juntou e disse, aquilo já que deu certo no Maracanã, a gente vai fazer mais 3, agora vamos botar aqui na cidade. Aí botamos uma na saída do túnel de Botafogo para Copacabana, ao lado daquele Rio Sul, né? Túnel Rebouças, ali não parece não? Botamos no túnel Rebouças também. Uma no túnel Rebouças, que era para a Zona Norte. Não, o túnel Noel Rosa. Botamos uma no túnel Noel Rosa e outra para lá. Aí pronto, desse dia em diante, direto já virou o assunto do dia, né? Arroz de festa. Isso. Então pode dizer que você foi o pai das Diretas Já? Eu digo que foi Aquiles, porque Aquiles foi quem me incentivou a fazer isso com ele, né? Agora tem um... Você é um candidato subversivo. Agora, se não saísse, o pau ia cantar, né? Aí no livro, nesse livrinho dele, né, esse livrinho bonito que ele fez, né, tem lá um título muito interessante, que é assim, o Pequeno Cúmplice. Porque o Pedro passa a ser cúmplice. Que seria o Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Cúmplice. O João do Vale. João eu conheci aqui em Natal, rapaz, na década de 60. João veio fazer um show aqui, não sei como. E eu conheci João aqui, a gente ficou amigo até ele morrer. É mesmo? Encontrava com o João no Rio de Janeiro, João gostava de uma cachaça que era... Demais, né? Aí quando eu vinha a Natal, que eu voltava, eu levava umas cachaças para João. Murim. Murim. Tinha Murim Mirim, né? Murim Mirim. Você sabia que em Muriú tinha picolé de pitu, só tem em Muriú. Picolé de pitu. João era uma figuraça, né, rapaz? Eu me lembro que João gostava tanto de cachaça, rapaz. Eu conto 2 histórias com o João nesse livro aí. Tem uma história dele que eu acho fantástica, rapaz. Eu estava no Amarelinho uma noite, um barzinho que fica na Sinalândia, onde tudo acontece ali. Eu comi lá, tem um peixe, tem um franga passarinho ali, que é uma lindeza. Demais. E eu descobri que tinha um garçom lá, que era o chefe dos garçons, que era daqui do Rio Grande do Norte, era de uma cidade chamada Vila Flor, Carlinhos. Aí pronto, eu não tinha dinheiro, o Carlinhos dizia, não tem problema, não, amanhã você paga. Aí eu pagava. Aí eu chegava com o João do Vale lá, eu dizia, João, vamos ali no Amarelinho. Eu disse, rapaz, eu só vou se tiver cachaça. Eu digo, João, como é que tu vai tomar cachaça no Amarelinho, rapaz? Lá não vende cachaça, não. Mira, eu vou tentar. Eu chegava lá, aí eu dizia, pronto, eu conheço Carlinhos. Ele disse, Carlinhos, vem cá, por favor. Você é conterrâneo de Miraboa? Eu sou, rapaz, é você mesmo. Dá para fazer uma caipirinha para mim aí? Ele dizia, dá. Você faz com o quê? Ele dizia, rapaz, eu faço com cachaça. Ou me traga uma cachaça para mim. Eu disse, não posso, João, só posso se for fazer a caipirinha. Então eu faço uma para mim, mas eu não quero nem açúcar, nem gelo, nem limão. A caipirinha cowboy, né? Nem açúcar, nem gelo, nem limão. Aí, Carlinhos, tá bom. Aí, João, mas peraí, mas você quer a caixa? Não, não quero a caipirinha, agora só não quero que bote açúcar, nem gelo, nem limão. Era desse jeito. Malandragem dele, né? Quer dizer, você circulou muito na noite. Muito, Roberto. E no sindicato você ficou amigo de todo mundo? Não, aí eu fiquei no sindicato, passei um tempão no sindicato. Quando o Aquiles foi sair,
Disse, Mira, você tem que fazer uma chapa aí, porque eu não sou pelego para ficar diretor do sindicato a vida inteira. Ninguém aqui quer, nem Maurício, nem ninguém quer ser isso. A gente queria botar o sindicato em ordem, sabe? Agora está tudo bonitinho, tem dinheiro, todo mundo fazia show para o sindicato de graça. Se precisasse de um show ali, aquele ligava para Chico Buarque, ele dizia, vou amanhã, né? Leci, Brandão, o pessoal que hoje o pessoal chama de esquerda, né? Só porque ajudava a classe, pronto, é tudo comunista. Então esse pessoal todo fazia show para o sindicato. O sindicato começou a ter dinheiro para fazer as coisas. A gente fez convênio com dentista, sabe, músico não sabia como fazer. Luiz Vieira era ligado a vocês? Não, Luiz era mais ligado a... Porque, assim, negócio de direito autoral, né? Porque tinha compositores, o sindicato dos músicos era um todo, mas tinha o sindicato dos compositores, o sindicato tinha a Associação de Direito Autoral, SICAM, SADEMBRA, não sei o que lá, então tinha várias organizações ali, alguns de pelegos, sabe? A Ordem dos Músicos era péssima, era um sargento que fazia 30 anos que era presidente da Ordem. Esse era cruel. Mas a gente... Conta aquela história parece que é da filiação, para chamar para as pessoas se filiarem, os músicos se filiarem, que aí o Chico foi lá para assinar e esqueceu o documento. Como é que foi aquilo lá? Essa história foi assim. Quando Aquiles foi sair, ele disse assim, a gente vai fazer a eleição do sindicato. Era bom que a gente divulgasse em todos os canais de TV, para o músico tomar gosto e vir votar, né? Aí a gente conversando sobre isso, aquele disse, rapaz, eu tenho uma ideia. Se a gente com certeza Chico vem votar, todos os associados já, né? Erasmo. Esse povo não era sindicalizado. Quando a gente chegou, a gente saiu sindicalizando todo mundo, pegando mesmo, porque a gente queria fortalecer o sindicato. A gente queria que o sindicato fosse um sindicato forte. Aí, desse dia em diante, os sindicatos que estavam em greve ligavam para a gente e diziam, rapaz, você pode ceder Leci Brandão para fazer um show de graça. Eu ceder, eu vou perguntar se ela quer. Ela queria. Leci queria. Então era ótimo fazer a ponte, né? Fazer um comício no meio da rua com Leci Brandão. Pronto, juntava a gente. O sindicato dos metroviários, o sindicato, todo mundo queria o sindicato dos músicos junto, né? Porque sabia que a gente podia fornecer uma figura daquela para cantar de graça. Então a gente tinha os sindicatos ficaram muito fortes, assim, o sindicato dos dançarinos, dos atores, que era Stepan, Osmar Prado, esse pessoal todo de sindicato. Então a gente tinha muita amizade com os outros sindicatos da área, que antes não existia isso, né? O sindicato dos músicos era meio assim apagado. Quando a gente assumiu que começou a puxar tudo, aí veio todo mundo junto, vamos fortalecer os sindicatos dessa área. Então a gente foi fazer a eleição. Aquiles disse, bom, Chico vem votar, Erasmo vem votar, Fagner vem votar, não sei quem, todos os músicos de nome vão votar. Aí a gente pode ligar para a TV Globo, perguntar se eles querem vir entrevistar Chico aqui na hora da eleição. São 3 dias de eleição, um dia vem a Globo, outro dia vem a Manchete, outro dia vem a... Beleza. Bandeirantes, todo mundo vem. Aí eu comecei a ligar para os caras, eu liguei para Erasmo, eu disse, Erasmo, assim, ele, beleza, eu vou. 3 horas, porque aí a TV vem aqui. Aí Aquiles ligou para Chico disse, tudo bem. Então, quando foi no dia da eleição do sindicato, o jornal RJTV, né, que aqui é o RNTV, todos os jornais deram a eleição do sindicato. Dizendo, hoje tem eleição do sindicato dos músicos, aí tinha uma entrevista com o Chico. E o resultado da eleição? Rapaz, é exatamente isso aí que eu vou te dizer. Quando chegou no primeiro dia que Chico foi votar, que era hoje Chico vai, amanhã vai Erasmo, depois vai Djavan ou Fagner, enfim. Aí eu já tinha acertado com o Chico para apanhá-lo no estúdio em Botafogo. Eu digo, Chico, eu vou lhe pegar aí às 3 horas. Ele disse, beleza. Quando chegou às 3 horas, eu fui pegar Chico para vir votar. Aí eu digo, Chico, olha, parei num rádio, peguei um rádio-táxi, né? Parei na porta do estúdio, tá na hora. Chico chegou na porta e disse, vamos embora. E foi descendo pro metrô. Eu disse, não, a gente vai aqui no rádio-táxi, porque eu queria protegê-lo, né? Um cara famoso, todo mundo conhecendo. Aí a gente ia parar na rua para dar o metrô, né? Eu digo, não, Chico, vamos aqui. Ele, não, eu vou no metrô. Eu digo, são 2 estações daqui para lá. Eu digo, Chico, o táxi está aqui. Não, dispense. Ele, muito simples, né? Não queria, talvez, usar, achando que o sindicato estava pagando. Aí ele disse, não, vamos no metrô. Eu digo, tá bom. Eu dispensei o táxi e entrei no metrô com o Chico. Rapaz, quando eu entrei, a gente desceu a escada do metrô, entrou aí. Chico entra no metrô assim, aquele empurra, gente. Aí ele botou a mão aqui
naquele negócio assim, ficou com a cabeça baixa assim, e as pessoas sentadas aqui no banco de frente para ele, e eu do lado. Quando ele fez assim, que eu olhei pro lado, tinha um cara com a revista Veja e Chico na capa, bicho. Eu disse, sujou. Aí o cara pegou a revista, fez assim, aí olhou a capa, aí olhou para cima. Olhava a capa, olhava para cima e disse, você tem uma caneta aí, aí o Chico assina aqui, por favor. Aí, isso já tinha rapidamente de uma estação para outra, só faltava uma que era da Cinelândia. Eu disse, pelo amor de Deus, não vai descer mais não. Aí o cara, Chico, assina aqui, não sei o que lá. E eu disse, tá vendo? Eu não disse a você. Aí entramos assim na Cinelândia, descemos com o Chico, aí ele, beleza. Pronto. Aí eu correndo, rapaz, eu não posso, eu vou descer aqui. Descemos. Quando a gente entrou no sindicato, tinha um rapaz lá que era da Federação dos Sindicatos. Aí ele entrou para votar, né? Quando ele entrou para votar, o cara disse, eu queria votar, o cara, como é o nome do senhor? A essa altura a TV Globo já estava lá, eu estou em cima dele aqui, aí disse, como é o nome do senhor? Aí ele disse, Francisco Buarque de Holanda. Ele disse, o senhor tem documento? Aí eu nem pediria, né? Aí ele disse, rapaz, aí botou a mão no bolso e disse, meus documentos ficaram lá no estúdio, ele foi me pegar agora e meus documentos ficaram lá, em cima do piano. Aí o cara disse, então não pode votar. Aí Chico disse assim, Chico é um dos caras inteligentes. Ele disse, não, mas se alguém provar que eu sou eu mesmo, Francisco Buarque de Holanda, eu posso votar, porque tem uma testemunha. Todo mundo quis testemunhar, né? Aí o cara, pô, não, mas o cara declaro que o senhor Francisco Buarque de Holanda compareceu ao Sindicato dos Músicos para votar. Aí o cara, não precisa não, tá bom, pode votar. Aí ele votou. Aí eu peguei de volta, levei de táxi, viu? Metrô não, peguei de táxi, levei para o estúdio. Quando eu cheguei no sindicato, eu liguei para Erasmo. Eu disse, Erasmo, é o seguinte, amanhã é o seu dia, porque hoje vai sair no jornal às 6 horas dizendo que o sindicato está realizando eleições e ontem entrevistaram o Chico na hora de votar. Aí ele disse, tá bom, eu vou. Eu digo, agora leve documento mesmo, porque o Chico quase não podia votar ontem. Pode deixar. Aí eu contei a história a ele morreu de rir. Quando eu cheguei no sindicato, no dia seguinte que Erasmo entrou, Erasmo entra com uma roupa preta, pulseira toda cheia de bico aqui, parecia que... Era um tremendão. Totalmente tremendão. Aí quando o Erasmo entrou, disse, boa tarde, cara, como é o nome do senhor? Ele disse, Erasmo Esteves. O cara, tem documento? Ele disse, tem. Aí puxou a carteira. Roberto, ele puxou uma carteira daquele, parecia uma sanfona. Ele esticou aqui assim, sabe aquelas carteirinhas que tem? Sei quantos negocinhos. Ele botou aqui em cima da mesa e disse, essa aqui é quando eu era do clube náutico não sei o que lá. Tijuca Tênis Clube. Essa daqui é quando eu tirei minha identidade do colégio. Essa daqui é... E o cara foi olhando e ele foi apontando todas as carteiras que tinha lá para dizer que ele era Erasmo. Aí o cara, não, tá bom. Eu disse, não, tenha calma, ainda tem outra. Aqui é um fã-clube que criaram ontem. Rapaz, eu ri demais com o Erasmo. Aí, resultado, foi engraçada a eleição do cinema. E quando terminou, a chapa que eu estava foi a chapa vencedora. Ah, você contou mais aí 2 anos, né? Aí eu tinha que continuar mais ali. Mas aí, quando eu vi a chapa, a gente tinha feito assim arrebanhado, porque como Aquiles disse que não queria prosseguir como diretor do sindicato, que ele queria apenas organizar o sindicato, e os colegas que continuassem a luta, foi aparecendo gente de todas as áreas para compor uma chapa. Quando eu vi a chapa pronta, foi que eu vi que tinha muita gente que não era para estar ali, sabe? Era músico, mas eram pessoas que você sabe que na categoria tem gente de pensamento completamente diferente, né? Aí eu deixei a chapa compor. Disseram assim, você que foi quem encabeçou a chapa vai ser o presidente, sei lá. Eu disse, não, resolva aí entre vocês. Aí botaram um cara que era da TV Globo, Daci, de Paula, foi o presidente. Aí eu deixei comporem a chapa, passei ainda 1 ano e pouco deixando, vendo a atitude deles, as atividades, depois eu pedi para sair, para resolver outras coisas, e eles ficaram lá. Também não sei mais o sindicato como ficou até hoje. Mas, de qualquer maneira, a gente deu uma mudada e deixou que a categoria assumisse o que devia ser. É. Mas você volta para Natal e vai morar na Ladeira do Sol. Não, Ladeira do Sol foi bem antes, foi a primeira coisa que eu fiz. Ah, e com Enfio, qual foi? Enfio, eu estava Conta aí, mesmo voltando para trás, como é que foi a jogada? Foi antes de ir para São Paulo, quando eu estava morando na Ladeira do Sol, que eu acordo de manhã ali em frente, onde hoje é o
o Chaplin, tinha uma casa ali que era de Radi Pereira. Essa casa foi que Enfio foi morar. Quando eu acordei, que eu olhei, eu achei parecido e fui lá ver, né? Eu digo, mas desculpa aí, você é um vizinho novo aqui. Aí eu disse, você é Enfio? Ele disse, sou. Eu disse, não, eu queria só lhe dar as boas-vindas, dizer a você que eu moro aí nessa casa da ladeira, hein? Qualquer coisa que precisar, aí tá bom. Vim embora para casa e ele ficou lá. Quando foi de noite, ele foi lá em casa e disse, rapaz, eu ganhei uma TV de Radi Pereira, uma TV em cores. Se você quiser, vá lá assistir o Jornal Nacional comigo. Aí, TV em cores era o top da época, né? aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí eu me sentei numa cadeira assim com o Enfio, do lado. Aí tinha a sala e o quartinho onde ele desenhava as coisas dele para o Globo, ele trabalhava no Globo. Isto é, parece, né? Não, ele fazia para um jornal. Não sei se era o Jornal do Brasil, era o Globo, mas acho que era o Globo. Aí ele disse, Carta pra mãe, né? a carta para mãe não era no Pasquim? Não, também tinha na Isto É. Ah, não, isto é. É. Bom, a gente ficou assistindo assim o Jornal Nacional. Era a época finalzinho já da ditadura, né? Aí dizia assim. Aí a primeira notícia, Cid Moreira, né? Boa noite. O ministro das Comunicações inaugura hoje no Piauí o primeiro serviço de DDI no país, né? Aí quando deu essa notícia, Enfio aqui olhando e eu aqui do lado dele. Aí ele levantou e disse, eita, eu vou já fazer uma charge, Roberto, ele fez isso aqui. Ele fez uma charge, em 5 minutos ele fez uma charge que era uma cadeira, um sofá, em frente a uma TV e 2 caras assistindo. Ministro das Comunicações inaugura DDI no Piauí. Isso aqui é o quadrinho que ele fez em cima da notícia. Vai falar para o mundo o primeiro piauiense. Aí essa parte aqui é um cara de chapéu. Socorro! Socorro! Fez na hora. Na hora. A primeira palavra Primeira palavra meu irmão, do cara do Piauí. o governo militar estava gastando dinheiro com satélite, com coisas aqui, que o Brasil não tinha nem condições de ter telefone, quanto mais satélite, de falar para o mundo. Aí ele botou isso aqui, né? Vai falar para o mundo, o cara, socorro, pedindo socorro. Então aí você morou quanto foi? Ficou vizinho de Enfio? Fiquei vizinho de Enfio 6 meses, depois eu fui embora. Mas nessa hora que Gonzaguinha falou que não tinha um endereço, tinha uma poesia. Hein? Não tem a história de que Gonzaguinha falou que você não tinha um endereço? Foi, Você tinha uma poesia. Tinha uma poesia. Ladeira do Sol, número 13, o nome da rua. Aí você volta para... Aí eu fui pro Rio. Fui para São Paulo, de São Paulo, Rio. Mas quanto tempo ficou no Rio? Fiquei 21 anos. Quando eu voltei do Rio, mas todo ano eu vinha a Natal. Quando eu voltei a segunda vez... E produzindo? Produzindo, sempre produzindo. Toca uma música dessa época, mais ou menos. Umas 2 aí pra ouvir uma musiquinha e se falar muito. Não, ainda dá pra... Não, tem mas- mais uns. Mas vocês vão editar o programa. Mas ainda, aqui né? o bom Mas a é... gente edita muito pouco. Mas quanto mais... É tipo pasquim. É, O que né? tem sabe. Se você não fala mal de ninguém, a gente não pode. Ah, tá. Não vou falar mal de ninguém. Porque às vezes o cara esculhamba e quer que tire, né? Aí a edição é essa. É verdade. Quem é que canta, Roberto? É bom pra não ficar só falando, né? Tá falando. É, de até música, cantar um pouquinho para distrair, né? Não sei nem o que eu vou cantar, mas vai alguma coisa assim. Depois vocês vão editar, que eu não lembro o que eu vou cantar não, mas é interessante. de Aí editar. você volta para Natal. Sim, volta para Natal. E aqui em Natal, aliás, quando eu voltei do Rio depois de 20 anos, eu fui direto para Areia Branca. Passou um tempo lá. Passei 5 anos em Areia Branca, porque lá eu tinha uma irmã que estava no final da vida. Meu pai já tinha ido embora, minha mãe também. Só tinha essa irmã que tinha ficado diabética lá e estava assim. Aí eu fui para lá tomar pé da situação, né? Ela faleceu, ficou a casa, ficou as coisas dela. Eu fui arrumar aquilo ali, saber o que eu ia fazer com aquilo, né? Você tinha só essa irmã Essa de irmã, viva só. Aí pronto, aí foi depois de sair que arrumei tudo lá e voltei para Natal. Fiquei aqui até hoje. Nunca mais voltei para o Rio. Doido para ir.
Deixa eu ver o que, que eu vou cantar aqui, rapaz, que lembrar dessa. Antes de cantar, Sim. teu pai era ligado a movimentos sindicais. Meu Conta aí pai... do teu pai, como Pronto. era a vida do teu pai, Pronto, quando você então, nasceu. Roberto, veja bem. Quando meu pai foi para Areia Branca, foi uma seca muito grande que houve no Seridó. Você lembra o ano, mais ou menos? Mais ou menos assim. Meu pai, eu nasci em 47, foi uns 10 anos antes, né? Mais ou 37, menos. mais ou menos. Meu pai chegou nessa fase em Areia Branca, no início dos anos 40, entre 37 e 40. Início da guerra. Ele chegou lá e ele não sabia o que fazer. Ele era camponês, né? Saiu para Areia Branca, lá só tinha sal. Aí ele disse: eu vou ser estivador. Então, estivador lá era uma coisa muito difícil, Alberto, porque não tinha porto em Areia Branca. Tinha um rio e você chegava com o navio, atracava a 8 milhas da cidade. Então, dali você vinha numa barcaça. Isso fazia um calo aqui na pessoa, que a repressão pegava o pessoal do garrancho pelo calo que o cara pegava. mesmo? Levando Carregava. O cara descobria que o cara era Porque estivador. você era estivador. Tinha três categorias: estivador, barcaceiro, tinha 4, salineiro e conferente. O estivador, ele pegava uma barcaça grande, o que cheia de carregava, sal. como é que chamava? Salineiro. O salineiro colhia o sal na salina, carrinho de mão, depositava lá na barcaça. A barcaça ia com os barcaceiros até o navio. No navio, o navio era desse tamanho, a barcaça era desse tamanho. Encostava aqui, amarrava ela no navio, ficava balançando. Eles subiam numa escada de corda com um saco de sal na coisa e derramava no porão do navio. Primitivo demais. Oxa. Meu pai era dessa turma que carregava da barcaça para o navio. Carregava no ombro saco de sal de 60 quilos, não sei quantos quilos. Estava no navio e dizia. Então tinha a classe dos salineiros, dos barcaceiros, dos estivadores e dos conferentes, que eram os caras que iam conferir quantos sacos de sal tinha chegado. Essas categorias ficaram até a década de 70 em Areia Branca, quando o governo militar resolveu acabar com aquilo e fazer um Porto-Ilha. Aí os navios. Aí criou só uma categoria lá, que era o pessoal, 2 categorias, dos barcaceiros não existia mais porque botava o sal dentro das barcaças já com a máquina, certo? E a barcaça ia até ali, quando chegava lá em cima eles tiravam o sal da máquina. Então acabou todas as profissões lá, praticamente. Mas teu pai chega um ano depois que acabaram com a guerrilha do sal lá na região, né? Meu pai E a chega... guerrilha vai até 36. Vai até 36. Meu pai chegou depois lá. Então ali começou... Falava sobre isso? Rapaz, é o seguinte, eu era muito criança, porque, por exemplo, eu não vivi 37, eu nasci em 47, então nasci 10 anos depois. Com mais uns 5 ou 6, assim, foi que eu comecei a ouvir falar nas greves, porque a minha casa, meu pai era dirigente sindical. Ele era secretário do Sindicato dos Estivadores. Então, assim, a minha casa, eu lembro que eu tinha 7 para 8 anos, os estivadores passavam na minha casa e diziam: compadre, todos chamavam de compadre, né? Compadre Mirabeau, é o seguinte, a gente vai ou não vai trabalhar? Porque eles iam para o porto, ali ele ficava esperando na frente dali saber se ia ou não. Aí o nome que eu ouvia muito falar era Paulo Ferraz, lá no Rio de Janeiro, que ele era um cara que fabricava navios, e tinha esse movimento de navios, e buscar o sal em Areia Branca para levar lá. Então, o patrão que eu conhecia como patrão era ele, que era o cara que pagava para trazer o sal de lá. Então, o pessoal dizia: Paulo Ferraz está muito rico, vamos trabalhar hoje não sei o quê. Então, eu ouvi muito isso. Me diz uma coisa, e o sal? Você fez alguma música falando sobre sal, Não, salina? E sobre Areia Branca? Areia Branca, eu tenho uma música ainda que eu cantava na época de lá, sabe? Quando eu morava lá, que eu comecei a fazer um trio, eu cantava umas músicas sobre Areia Branca, mas mais coisas assim de carnaval, de negócio que a gente fazia, mas a situação em si foi uma coisa que eu não tinha essa consciência ainda né, de que aquilo era uma luta que, quando eu voltei para cá, a luta já não era mais por aquilo do sal, ali já tinha acabado, né? Em 70 e pouco acabaram aquilo ali. Então, quando eu comecei a compor em Natal, aquilo ali praticamente já tinha morrido, sabe? Estava Já. Assim, dizimado. Agora, como é que era morar em Areia Branca? Porque o sal corrói tudo.
Rapaz, é o seguinte, Areia Branca era uma cidade, eu acredito que Macau seja uma cidade da mesma maneira de Areia Branca. As paredes, elas. O sol come, o sol come. O sal come tudo, né? Come. É impressionante. Mas tinha uma coisa em Areia Branca. que eu Ninguém achei- comprava carro com placa de Macau. Nem de Areia Branca. A Porque pessoa comprava o carro e botava Estava na tudo cidade. corroído É, né, do... que baixava o preço. Agora tem uma coisa interessante que eu acho em Areia Branca, Roberto, era a convivência com várias culturas, sabe? Por exemplo, toda semana tinha um navio estrangeiro em Areia Branca, certo? Então, você estava... Cigarro, a galera fumava Meu irmão, cigarro. a primeira calça faroeste, era calça Lee, na época que eu ganhei, eu tinha 8 anos de idade. A primeira Coca-Cola que chegou em Areia Branca, eu era menino, o cara chegava no navio, trazia Coca-Cola, trazia calça, não sei, parecia índio sendo comprado com espelhinho. Era a gente lá, os caras diziam assim, eu trouxe uma... Tinha um cara lá, um padrinho meu, que ele trabalhava no navio, 6 meses ele aparecia em Areia Branca, ele trazia presente para mim, ele trazia da Venezuela, não sei de onde, petróleo, aquelas coisas que ia entregar, e ele trazia coisas que a Areia Branca nunca tinha visto, tá entendendo? Presentes. Então Areia Branca é uma cidade que você via muita gente falando inglês de carne de porto, mas via. Aparecia gregos, aparecia franceses, aparecia italiano, aparecia gente de toda a região do mundo, aparecia em Areia Branca. De vez em quando você estava na praça ali, chegava 2, 3 conversando, aí a gente, as crianças juntavam ali, um ensinava good night para um, sabe? Good evening, sabe? Aí, tudo bem, né? Não sei o quê. Então a gente tinha essa coisa que eu fico pensando em Areia Branca, como era incrível você ter uma relação com culturas completamente diferentes dali. Eu lembro de um cara, Areia Branca, tinha as barcaças ficavam ali, tinha uma barcaça chamada Valparaíso, barcaça. Eu cheguei no Carne do Porto, quando eu olhei, tinha um cara descendo na barcaça, a barcaça abandonada. Aí eu olhei assim, eu digo, esse cara mora aí nessa barcaça, lá vem ele, todo arrumadinho. Aí ele olhou para mim e fez assim, era um senhor já, sabe? Cara assim, 20 e tantos anos, 30 anos. Para mim era um senhor, eu era 12 anos. Aí ele disse, tudo bem, André? Eu disse, tudo bem. Aí eu descobri que o cara era chileno, o nome dele era Arturo Rafael Ovalle. Era na época daquela fase que foi acabando com as Pinochet? Sim, foi acabando com tudo. Era o quê? Era Chile, né? Ele era chileno. Eu acho que tinha matado Allende. E ele era um dos caras que estava fugindo do governo militar de lá. Porque naquela época o golpe foi em toda a América Latina, né? Era no Brasil, era no Chile, era na Argentina. Todo lugar tinha um golpe militar. Uruguai. Aí o que acontece? Esse cara ficou lá. Ele era uma pessoa assim muito educada, sabe? Dormindo na barcaça. Aí eu dizia, você mora aí? Ele disse, eu sou chileno, eu estou morando aqui. Aí eu descobri que o cara cantava muito bem. Eu descobri que o cara cortava cabelo. E aí eu disse, rapaz, aí ele sentava ali na praça com a gente, o pessoal pegava violão e ele começava a cantar. Eu disse, esse cara é guerrilheiro, eu pensando, guerrilheiro assim, ele é um dos... Vem dos esquemas. Ele vem dos esquemas. Aí tinha uma amiga minha que, mira, vamos descobrir onde é esse cara. Eu disse, eu vou. Mas eu vinha para Natal por causa das minhas aulas. Eu tinha que estudar aqui, isso foi as primeiras férias. Quando eu cheguei aqui, eu descobri um grupo no América, Sampaio, que precisava de um cantor. Disse, mira, eu estou precisando de um cantor. Você conhece alguém? Eu disse, conheci um cara chileno em Areia Branca, canta muito bem. Aí ele disse, você tem o endereço dele? Eu disse, eu tenho um telefone que eu posso falar com ele. Aí liguei para uma pessoa de lá, que tinha um barzinho em frente ao Carne do Porto. Eu disse, chama esse cara. Aí ele veio para Natal trabalhar. Foi mesmo. Passou um ano cantando no grupo do América, no grupo de Sampaio. Ele cantava bem pra caramba. Foi esse cara. mesmo. Que história. É chique, o cara é internacional, né? Que ano foi isso? Rapaz, isso foi 72 mais ou menos? muito antes. Isso foi antes de 68. Eu estava assim, adolescente, 16 anos mais ou menos. Esse cara simplesmente veio para Natal e ficou cantando no grupo. Eu acho que ele me agradece até hoje. Você chegou a vê-lo depois? Depois nunca mais eu soube mais. desse cara, porque depois eu perdi o contato com ele, deve ter voltado, saído do Brasil. Ele tocava no América. Ele cantava no grupo de Sampaio, que era o conjunto do América. Que Cantava tinha a banda lá de Carlão, né? Era, mas assim, tinha um grupo que tocava no América e tinha uns grupos que se apresentavam assim nas vesperais, não sei o que lá, mas o grupo que era contratado do América,
Até Flora Purim, rapaz, que era uma... Flora Purim tocava aí. Que era casada com Ayrton, né? Com Ayrton. Que é do Quarteto Novo. O Hermeto, o Theo de Barros e o Heraldo, né? Como é o nome dele? Ela cantava aí na América. Me falaram, não sabia não. Ernesto trouxe essa moça para cantar em Natal, era Flora Purim, eu não sabia, rapaz. Uma mulher que depois foi para os Estados Unidos, virou Isso. Todos os prêmios de jazz, né? de jazz do mundo. É verdade. Natal. Pois esse cara, eu não trouxe o cara para Natal, rapaz. Eu fiquei com dó da situação do cara, porque eu sabia que era uma pessoa que tinha tido uma vida um pouco mais, mas ele tinha fugido do regime de Pinochet, sabe? Como é o nome do que matou? Pinochet que matou. Allende que morreu. Exatamente. Ele saiu do. Allende morreu, ele veio para cá. Então ele ficou tocando no América, esse cara. Muito massa, viu essa história? Essa história é muito louca. Até hoje não que eu queira, mas a gente já começa a caminhar pro final. Aí... Mas antes vamos tocar uma música, a música que você mais gosta que você fez na vida. Rapaz, todo dia eu faço uma. Mas diga uma que as pessoas Faça curtem. uma música inédita, uma que você não lançou, por qualquer motivo você não lançou. Tocar Mas uma. que você gostaria de ter lançado. Né? É. Sou bem amorosa. Guardo seu amor no centro da sala, deixo meu rancor no canto da mala. Ao dizer-me não, meu mundo caiu, partiu meu sonho, coração a mil. Deixo meus suores nos lençóis da cama, os meus dissabores para quem me engana. Mato minha sede nas bocas de mel, sinto na garganta um gosto de fel. Vejo a cor mortal no centro do céu, as pessoas tortas, esperança ao léu. Sigo sem destino, feito um cantador, sou alma sentindo, sem você, amor. Guardo seu amor no centro da sala, deixo meu rancor no canto da mala. Mato minha sede nas bocas de mel, sinto na garganta um gosto de fel. Vejo a cor mortal no centro do céu, as pessoas tortas, esperança ao léu. Sigo sem destino, feito um cantador, sou alma sentindo, sem você, amor, sou alma sentindo, sem você, amor. Hilton, uma perguntinha. Sim. Eu queria só uma observação, em vez de uma pergunta. Meu irmão, você vê, ele tem essa atividade, teve essa atividade na vida dele, né, muito presente, muito forte, a coisa dos sindicatos, né, de presenciar as lutas, as diretas já, por exemplo, né, e olha a música que ele faz, né? Olha a música que ele faz, uma coisa amorosa, né, suave, é a coisa do coração do músico, do poeta, né? Essa letra é sua? Não? Olha, eu gosto muito de trabalhar, você falou um negócio agora, essa coisa da suavidade, eu gosto muito de trabalhar com autores que tem essa coisa assim. Por exemplo, Capinã é um cara que ele vem de lutas, há muito tempo, de lutas estudantis. Sim. Mas se você olhar, Capinã tá compondo
Sou Louco por Ti América, né, que ele fala sobre aquela Sim. situação. E toca com Geraldo Azevedo umas músicas, Moça Bonita, o seu corpo cheira. Tem essa coisa. É. Eu procuro sempre parceiros que têm essa suavidade na história. Eu sei dessas lutas todas, mas eu também não vou pegar isso e levar para a minha vida o tempo todo. Eu acho que não deve Só isso, né? guardar isso. A gente pode ter os nossos momentos de chegou agora, você tem que fazer isso, tem que encarar isso aqui, então bota a tua arte a serviço disso. Mas Verdade. depois você pode botar a serviço. É porque tem essa coisa Isso humana, é uma né? parceria com um É. cara chamado Robério, que vem de lutas também, Do Robério. do Robério. Uhum. Essa letra é... Os brutos também amam. É. Os brutos também amam. Roberto Então. Araújo. Já tem história de... Roberto, que tá lá pra banda do tá Perfeitamente. vindo do Ceará, né? Perfeitamente. Isso foi uma parceria com o Roberto recente. Eu É, Qual foi a é música que agora. você fez com o Roberto? Essa daqui que eu acabei de cantar. Ah, com o Roberto. É. Mas Tem muito isso. você vê que coisa, né? O músico, o artista, o poeta, ele tem essa coisa meio multifacetada, né? Ao mesmo tempo que é de luta, ele é também dessa suavidade, desse amor, dessa solidariedade que vem, né? Junto com ele, para as lutas e para a vida, essa vida, digamos assim, normal da gente, né? É porque senão você fica também muito duro, né, rapaz? Você Muito fica com duro, o coração muito é duro. verdade. Tem uma frase de Guevara que eu acho interessante, que ele diz, ai, que endurecer, pero sem perder a ternura, né? Há quem endurecer, verdade. sem perder a ternura. Então eu acho assim, você tem que ser um artista que você tenha consciência do que está acontecendo ao redor de você. Percepção, né? né? Você tem que ter essa percepção. Não adianta você dizer assim, eu sou um artista, eu vou fazer show para não sei quantas mil pessoas. E daí? É. Né? Tem um cara morrendo do teu lado, tem uma classe que está precisando de uma coisa assim. Você tem que estar junto. Viver é um ato político, Roberto. Né? Você começa a fazer política dentro de casa. Você começa né? Não é no sentido de dizer assim, eu sou de tal partido, nem você é de tal partido. Uma situação dessa que a gente viveu recentemente do Brasil. Eu quero lá saber se eu sou do lado de fulano, nem de ciclano. Eu quero saber se eu vou do lado certo da história. O lado certo da história é o lado que você está vendo, que as lutas estão sendo em benefício da população, que é para você viver melhor, que é para você ter seus direitos, que é para você ter sua igualdade. Porque as lutas continuam, agora o mundo é diferente, até as lutas são diferentes, até as formas de intervenção, né? Mas tem uma Exatamente. frase de Frei Beto que eu acho que resume muito bem isso, que é assim, na dúvida, fique do lado do povo. É isso aí, Fica né? do lado dos humildes, né? Na Exatamente, dúvida, vai do na lado dos dúvida. humildes. Mas não é nem na dúvida, tem que ser do lado dos Não, humildes. se você vai Claro. entre A ou B, quem é que tá do lado dos Quem humildes? tá dos humildes. É. É a história de Humilde. esquerda e direita que falam, né? Uhum. Que o pessoal diz que esquerda é comunista, direita não sei o quê. Nada disso. Quando houve aquela coisa na Revolução Francesa, o lado esquerdo era o lado que as pessoas estavam, o lado direito era o lado Era na o hora lado, de juntar é o lado dos conservadores. conservadores. Então o cara disse o pessoal da esquerda aqui, e realmente era o povão que estava ali. É verdade. É isso aí, Mangueira, eu acho. vou agradecer, né, Ô, meu a irmão. tua presença aqui, junto com o nosso companheiro Acioli. Acioli, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de muitas coisas que aconteceram a partir dos anos 60, né? Você até dos anos 50 pegou coisa, né, Hilton? E outro É pegou verdade. 50. A gente é contemporâneo com pouca diferença de idade, né? É. Mas quando vocês saíram daqui e foram por luta, que eu Ó, cheguei. a única coisa que você não falou Sim. foi o trio que você fez. O lá. trio, eu estava lembrando. O trio Eu que você falo para fez ele. fala um pouco para ser a saideira. O trio que você fez em Areia Não, Branca. esse trio foi exatamente. E um pouco baseado nas coisas de Hilton, né? Pronto. Assim, existia o trio Iraquitã, que já estava fazendo muito sucesso no Brasil, É. e logo depois do trio Iraquitã veio o trio Maraiá, né? Que era mais ou menos contemporâneo, mas os meninos E é saíram tudo meio que filho do Triraquitã, né? O Triraquitã foi o primeiro que influenciou todo mundo, né? todo mundo. Né? E aí, O Edinho, figura muito lendária até, né? Vocês estavam nesse caminho também. Exatamente. Pronto, só que eu percebi que o trio, eu comecei lá em Areia Branca, a gente formou um trio com 2 amigos lá, e a gente tocava muito perfídia, aquelas músicas todas mexicanas e Sofrimento de uma aquele porra. sofrimento por amor, né? A gente começou a fazer, mas quando eu percebi que o trio Maraiá já vinha com outra versão, Pegada, né? outra pegada, eu comecei a pensar nesse lado aí. Foi o lado que vocês estavam lá com Disparada, com não sei o que lá e tal. Então, assim, eu já não conhecia mais Hilton, já tinha ido embora, eu fui conhecer Hilton em São Paulo, né?
Mas assim, eu acho que eu sou filho dos trios mesmo, assim, com a influência do meu pai antes, né, com música assim, mas dos dois trios, do Iraquitã e do Maraiá. Ele tocava, eu vi uma foto dele, né? Tem uma foto, tocava o mesmo instrumento que eu tocava, o afoxezinho, assim, segura com a mão e mexe o pulso com a outra. A saideira vai ser uma música. Mas antes da saideira, eu vou pedir para Ailton falar O quê? aqui para a câmera uma frase assim, para ficar para a posteridade entender quem é Mirabeau, qual é o tamanho da obra de Mirabeau. Eu vou pedir para você organizar aí seu texto, aí ele faz uma música para a gente encerrar o programa. Tem uma quadrinha, né, de um cara que eu conheci lá em São Paulo, né, que é o Walter, que morreu há pouco Santos? tempo. Não, Walter Santos é uma grande figura também, né? Sim, o Walter, que é o Deixe Mudo. Isso. Como é o sobrenome dele? Agora me fugiu. Me fugiu também. Walter. Bom, ele tinha uma quadrinha muito interessante que eu acho que resume o que a gente é de músico, né? E resume, eu acho que a coisa que o Mirabeau faz, né? Que ele faz assim, viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Quer dizer, as informações que você pega e o que você dá, né? De dentro para fora. É né? verdade. Né? Concordo. É afinar o instrumento, esse instrumento, né? É, instrumentozinho. Por exemplo. Bora Né? pra música então, pra Mas- encerrar o programa. Minha terra é o mar, é o mar, é um céu desabando em azul, é sabor de infância, alecrim, é dezembro de flor e caju. Minha terra é um galo na torre, embolada de coco e viola, cajamanga, juaça, puti, coco verde, cajá, graviola. Minha terra é lapinha, é fandango, é o bumba, meu boi, boi bumbá, é o sol de dezembro, rede branca, varanda e luar. Minha terra é o mar, é o mar, é um céu desabando em azul, é sabor de infância, alecrim, é dezembro de flor e caju. Minha terra é um galo na torre, embolada de coco e viola, cajamanga, juaça, puti, coco verde, cajá, graviola. Minha terra é lapinha, é fandango, é o bumba, meu boi, boi bumbá, é o sol de dezembro, rede branca, varanda e luar. Minha terra é beiju, tapioca, peixe frito e verão na redinha, é um barco no canto do mangue, vela branca no rio à tardinha. Minha terra é lapinha, é fandango, é o bumba, meu boi, boi bumbá, é o sol de dezembro, rede branca, varanda e luar. Legal, Mirabeau.